Fala galera, começando mais um Dirigindo Empresas Podcast. Dessa vez eu lembrei, hein? No capítulo passado, tive que fazer umas 3 vezes o take assim, mas tudo bem. Bom, estamos aqui, adivinha, com mais um convidado muito ilustre. Vou dizer assim de passagem que por acaso ele é um cliente nosso, assim, da consultoria, né? Um cara premium aí, que já está faz tempo aqui com a casa, ajudou a gente a erguer a consultoria, participou aí da fundação, falando da linguagem do ramo dele. Já eu vou apresentar, fazer um pouquinho de suspense aqui, tá? Vamos começar aqui pelos nossos patrocinadores incríveis. Sede Zingane, como para quem já acompanha sabe que a empresa do Renan é uma empresa de consultoria na área de processos e na parte de indústria. Se você precisa otimizar processos, ganhar tempo, de reduzir custo, fazer mais com menos pessoas, tem aquela preguiça de contratar mais gente, deixa os maluquinhos mais eficientes, melhora os processos deles. Contrata o Renan. Multiplique Leilões. A Multiplique é uma empresa do ramo de leilões. O objetivo dela é aproximar antigos e novos investidores do mercado de leilões e mostrar para essa galera aí, de uma maneira segura e desburocratizada, que é possível, não sei se é fácil, mas é possível comprar imóveis de leilão de uma maneira bem mais prática, né? E com a segurança que os caras garantem. Grupo Beleza. Grupo Beleza é um e-commerce. Os caras são fortes no Mercado Livre, trabalham com vendas de produtos de beleza, tratamento capilar, máscara, shampoo, etc. Tem à frente também Magalu, Shopee, etc. Vou deixar aqui o link, como sempre, para vocês conseguirem acessar e comprar à vontade lá dos caras, que eles são fantásticos. Santa Muleta. Santa Muleta, que é uma rede de loja de produtos ortopédicos, e eles também agora são a primeira rede de franquia home-based do segmento de locações de produtos médicos do Brasil. Então, eles têm unidades no ABC e agora em Minas Gerais também. Estão procurando novos franqueados. Tá? Logo mais eu explico um pouco mais o que é esse home-based, mas basicamente é para você que busca uma renda extra, quer comprar uma franquia de baixo custo, em casa, trabalhando de casa, com locação de muleto, com locação de cadeira de roda, com esses caras que vocês vão falar, e o link vai estar aí na descrição também. E a W Suzuki Consultoria, que é a minha empresa, que também é uma patrocinadora do podcast. Wagner, como é que faz sentido isso aí? Cara, esse podcast ele é um trabalho autônomo, é uma frente à parte minha, do Wagner Suzuki. E a W Suzuki é a minha empresa, porém, né, tem outras pessoas, outros interesses, sócios, etc. Então, a gente dividiu essas frentes de trabalho. Se você precisa estruturar a sua empresa, chama nós, que nós faz isso para vocês. Aê, voltando aqui para mim. Bom, agora sim eu vou mostrar a cara desse bonitão aqui, que é o nosso amigo Michel. E aí, gente? Michel, esse molecote aí, cara de novo, mas ele tem mais cara de novo do que realmente é. E tem uma energia de gente jovem, mas unida a uma experiência de empresa aí já grande, até por conta do seu pai, né? A família. Então vamos lá, eu vou só fazer uma pequena introdução e o Michel, vocês vão perceber que ele fala por si só, né? Só um pouco. O Michel, ele está na frente, né, liderando a Jardins, Casa de Construção, na versão online. Por quê? Ela é uma loja já antiga, que foi fundada pelo pai dele, lá na região da Zona Leste, né, perto ali de São Mateus, Avenida Sapopemba. E, cara, eles estão nessa luta já faz um tempo. E o trabalho que a gente trabalhou é ótimo, né? O trabalho que a gente fez há uns anos atrás foi de criar uma frente online. E aí ele vai conseguir falar um pouco melhor para vocês. Michel, se apresente, fica à vontade, muito obrigado por estar aqui. Que isso, Wagner, eu que agradeço a presença nesse podcast, espero contribuir aí com o pessoal que assiste o seu canal. E vamos lá, né? Bom, eu vou começar
como eu conheci o Wagner. Acho que essa história ele vai dar risada, acho que é uma das histórias mais legais que a gente tem para contar aqui do início, né? Tudo começou quando eu iniciei na empresa da minha família em 2017, final da faculdade, de 2017 para 2018, me formei em engenharia civil. E aí, aquele preâmbulo, né, o que eu faço depois de formado, né, não sabia muito o que fazer, etc. Resolvi dar uma olhada na empresa familiar. Nisso, eu comecei a ver algumas coisas que eu achava diferente, mas até então eu não sabia como mudar, né, porque eu era mais novo, etc. Uhum. E aí eu fui atrás de consultorias. Comecei a buscar consultorias Na internet. Achei uma consultoria que até hoje eu vou tentar lembrar o nome, mas eu acho que é Chesto, gente. Não é propaganda, hein? Mas achei eles na época, era uma consultoria que tinha feito um projeto com a Alcaber, assim. E eu falei, eu sou cara de pau, eu vou perguntar. Não custa nada eu perguntar. Aí eu fui lá, fiz uma videochamada com o consultor na época. Ele falou, o seu projeto vai ficar 50 mil reais. Eu falei, o quê? Quanto tempo? 2 meses de projeto. Eu falei, obrigado. Aí eu respondi um e-mail, né, claro. E aí eu falei, não, imagina, 50 mil reais, se eu fizer isso, meu pai me mata. E provavelmente não vai, isso, né? não vai dar resultado e eu vou tirar o dinheiro da onde, né? Porque meu pai não vai aceitar isso, jamais. Aí conversando com a minha dupla de TCC na época, ela falou, eu tenho uma amiga minha que fez um projeto do Sebrae. É isso aí. Ela tinha uma ótica e ela foi atendida por um cara que é consultor. Eles gostaram muito do projeto dele. Ela falou, você tem o contato? Ela me passou o contato do Wagner. E aí um dia a gente conversou, mandei mensagem, aí ele foi até a empresa, era à noite, eu fiquei, só tava eu na empresa, né? Não conheço esse cara, eu não sei não, qualquer coisa eu dou um pau nesse cara aí, né? Não sei. E ele também devia estar desconfiado, porque era à noite em São Mateus, você também não pode ir bonzinho não, né? Moral da história, ele fez naquele dia, acho que foi muito emblemático, que pela leitura da nossa empresa, ela continua assim até hoje, tá? Ele fez uma leitura de como os meus pais trabalhavam, que era muito de vender uma solução para os clientes, né? Então, na verdade, eles não vendiam só os produtos. Então, muitas das vezes os clientes chegam lá na Jardins Física com alguma dor, alguma solução, precisando de alguma solução, e meu pai acaba, por que você não faz isso com essa peça, com aquela, e resolve ali para a pessoa. E ali ele fez essa leitura muito rápida, e eu achei, esse cara manja de alguma coisa, vamos conversar. E dali surgiu o projeto, mas assim, não tem nada a ver com o que ele veio a se tornar hoje, né? Isso. Na verdade, hoje a gente migrou muito desse projeto, a gente iniciou ele pensando na loja física, só que o Wagner e eu percebia que não ia, porque na época toda a barreira cultural criada ali pela minha família impedia algumas coisas de acontecerem, né? E aí, para não criar muita delonga, assim, depois dessas primeiras reuniões, eu comecei a trabalhar numa consultoria imobiliária, fui seguir minha vida, né? Não vi que não estava rolando, ainda conversava com o Wagner, tipo, tô tentando fazer algumas coisas de Jardins mesmo, trabalhando na outra empresa. Sim. E nisso veio a pandemia. A pandemia, a gente já tinha rumores ali no escritório. O terceiro caso onde eu trabalhava, foi o terceiro caso no Brasil, é o escritório que eu trabalhava ali no prédio, né, no conglomerado. Nossa. A gente começou a ficar um pouco assustado, aí a gente foi para home office. E dali, foi em março, acho que em maio eu acabei sendo demitido do trainee. Nisso tudo, gente, eu ainda fazia mestrado, tá? Foi bem corrido, por isso que eu perdi um pouco do cabelo aqui. E aí, em maio, eu acabei sendo desligado e eu fiquei falei, o que eu vou fazer, né? O mestrado eu já tinha que terminar, ali foi um ponto para eu realmente terminar meu mestrado. E eu pensei, acho que agora vai ser o momento de eu fazer alguma coisa diferente, né? Porque tava abre e fecha, o governo não sabia o que era para fazer, era essencial, não era matéria de construção. No final das contas, acabou virando essencial, a gente pôde permanecer aberto, mas nisso veio a ideia de vender online. Eu vi alguns produtos que tinham muito pó na empresa, eu falei, eu vou começar por esses. O que está mais tempo parado aqui, vende esse aí, qualquer coisa faz um caixa, compra coisa que vende, etc. E aí, o pessoal da loja, eles acabaram brincando comigo, eles falaram, isso aí não vai dar nada. Não vendeu até agora? Não vendeu até agora, é barato, vai vender barato de graça. Começaram a me zoar, assim, sabe?
E aí eu nunca esqueci disso. Eu falei, não, vai dar certo. E eu vou vender mais que vocês, eu falava. E aí ninguém acreditava, né? Só uma pessoa acreditava, que é minha mãe. Minha mãe sempre acreditou no projeto desde o início. Mãe é mãe, né? Mãe É. Então, que mãe que não vai acreditar no filho, né? Enfim, minha mãe acreditava. Meu pai era meio assim, né? Meio cético e tal. Mas também não criticava. Mas eu via que não tinha tanta energia, não via resultado. E quando a gente começou, eu vendi um produto, nossa, nunca esqueço da minha primeira venda, a gente vendeu uma politriz da Black & Decker, tava lá parada há muito tempo e vendi errado. E o cara reclamou, faltava uma peça, não sei o quê, aí, enfim, foi um barato. Vendeu no Mercado Livre, né? No Mercado Livre, a gente começou pelo Mercado Livre. Aí disso, vendi um, aí no outro mês 2, aí no outro mês 3, aí 5, aí 10, aí 20. Aí eu já estava usando mais do estoque do meu pai do que o normal. Aí já estava comprando distribuidor, aí continuamos comprando distribuidor, não deu mais, não adiantava mais comprar distribuidor. Aí a gente foi para a fábrica. E aí, cara, pô, o resto é história, né? O que a gente vem fazendo até hoje. Hoje a gente vive do e-commerce, a gente trabalha com os marketplaces e um site próprio, mas principalmente Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu e o site. E agora a gente está estruturando a empresa, né? Então hoje nós somos em 6 colaboradores. Temos pessoas do financeiro, tem um gerente, tem pessoal de criação de anúncio. Nós temos uma equipe de marketing terceirizada. Temos pessoas na expedição e tudo isso graças a Deus e graças às pessoas que eu fui conhecendo ao longo da estrada, né? O Wagner foi uma das primeiras que eu conheci, lá em 2017, 2018, mais ou menos. O projeto iniciou em 2019. E, pô, fiz vários amigos nessa caminhada. Alguns o Wagner me apresentou também. A gente acaba trocando algumas experiências, né? Eu vou te pausar um pouquinho porque eu vou guardar esse tema aí do network, que você vai dar pano pra manga. Se você começar a falar do network, o podcast vai ser monocast. Só ele vai falar. Vai. O que eu queria fazer uma inserção? Primeiro que assim, né? Só dar o crédito que essa pessoa da ótica é a Isabela, da Bela Ótica, que fica em Santo André. E são os caras também de muito tempo de estrada, assim, também. Quantos anos tem a Jardins? 89, 30, vai fazer 33, 34. 34 anos tem a empresa, né? E lá também estavam em torno de 20 e poucos, talvez deve estar beirando uns 30 anos também, uma ótica. Então, esse foi o link, né, da Jardins com a W Suzuki Consultoria. Na época eu ainda estava pelo Sebrae, né? Então, Programa Ali, né? Começamos pelo programa Ali e aí a gente veio, né, seguindo com a parceria aí. Uma coisa interessante, só para conceituar, para quem está ouvindo, essa estratégia que a gente usou dentro da Jardins, não sei se o pessoal consegue entender, mas a Jardins era uma casa de material de construção bem classicona, daquelas que tinha loja de esquina, balcãozão, né? Então você pede no balcão, o cara vai lá no fundo do estoque, pega, traz para você, se não é, ele volta de novo, troca. Quantas vezes for preciso. No outro lado ele tem um terreno também que é do material bruto e pesado, né? Areia, pedra, essas coisas, tijolo. E ele quando eu cheguei, o Michel ele já estava numa tocada de rebranding, né? De colocar um logotipo mais moderno, de criar uma identidade visual, já estava criada, né? Já tinha tabloide já. Já tinha o tabloide. Então ele veio trabalhando nessa parte, eu entrei nesse momento. Qual que é a ideia? Era fazer o negócio alavancar. Era a vontade que o Michel tinha. E qual que era o principal objetivo? Ele vê que o pai ele e a mãe, né, estavam muito entregues à loja e isso consumia muito, né, deles, né, no dia a dia. Então ele o objetivo era realmente facilitar a vida do empreendedor, que é um dos principais objetivos que a gente tem na consultoria. A barreira cultural que ele comentou é justamente assim, pô, eu sempre fiz dessa forma, por que eu vou mudar? Né? A nossa ideia era... A frase que eu ouvi, deu certo 30 anos assim, por que vai dar errado agora? Porque teve uma pandemia. Pois Ninguém pensa numa pandemia. E não era só a pandemia, porque antes da pandemia você já estava vendo. Já. Né? Então mudar o formato de trabalho. Só que a gente também, a gente sempre conversa, né, de quanto eu dou valor para a história da tua família e quanto a gente tem que ter de cuidado na hora de mexer
naquilo que realmente deu certo, dificilmente vai continuar dando certo, porque a sociedade mudou, a forma de consumo mudou, mas tem muita coisa ali que realmente é uma forminha ali que ele achou de ganhar dinheiro. Sim. E aí, pagou seus estudos, comprou casa, enfim. Não tenho o que falar, Né, um conforto legal. Uma luta diária dos dois, do meu pai e da minha mãe e da minha família. Sim, então é um caso de sucesso. Né? Mas pensando em perpetuar ou aumentar até patrimônio, esse seria o desafio. A virada de chave, né? Com essa história de mudar um negócio que é familiar, que já está funcionando, misturar energia e inovação, né? do filho que está vindo com toda essa vontade, mas mexer em algo que já está funcionando é muito complicado. Muito. E aí um dos pontos que eu trouxe de um conceito na época era um exemplo que a gente tem do InovaBra, que o InovaBra ele é o braço de inovação do Bradesco. Então você pega, isso é uma coisa muito literal, icônica, né, que a gente viu. Então você tem o prédio do Bradesco ali na região da Paulista e tem o prédio do Bradesco, né, grande, né, clássico, consolidado, assim como a Jardins clássica e consolidada. E você tem um dos prédios lá em volta que é um coworking. Né? O prédio em si era do Bradesco, a ativa do Bradesco, mas quem gerencia é um WeWork da vida. E lá eles começaram a fazer o InovaBra, que é como se fosse um braço de inovação. Né? É um braço de inovação, mas assim, um conjunto de startups. E aí começaram inicialmente só a trazer mais fintechs, né? Que são startups voltadas para a área financeira. E aí o que o Bradesco foi fazendo, não só ele, mas todos os bancos, mas esse foi mais icônico, porque ele era literalmente os prédios, né? Você tinha o prédio dos caras de terno e gravata, classicão, e você tinha os de bermuda lá, que eram os caras das startups. E aí, à medida que uma fintech se desenvolvia e começava a vir bem, vinha um olheiro do Bradesco e falava, vamos trazer para cá. Então, na medida que isso foi acontecendo, eles criaram um laboratório em que, num formato de ambiente controlado, eles criavam inovação. À medida que aquilo se amadurecia e causava impacto mais positivo do que caos, os caras traziam pro Bradescão. Então foi assim que eles foram, que eu chamo de colorindo o prédio, né? Você tem aqueles caras só de terno e gravata e foi entrando os caras de bermuda ali para trazer inovação aos poucos, para que esse impacto não causasse mais dano do que benefício, né? Sim. E aí a gente conversou sobre isso. Eu falei, Michel, será que não é um dos caminhos a gente fazer dessa forma, pensar dessa mesma maneira? Porque eu entendo o seu pai de não deixar você brincar com a empresa dele, vamos falar assim, né? Nunca foi uma brincadeira, mas talvez é o jeito que um pai olha o filho, né? Falei, então por que a gente não brinca com o nosso jeito? E essa brincadeira foi o mezanino, o icônico mezanino. Tá, né? hoje. Então você tem a loja embaixo, estoque, tudo, uma loja bem grande, tem uma escadinha e tem um mezanino. E o mezanino ficava no escritório, que o pai dele nunca usou, né? Não, eu dominei o escritório. Aí a gente pegou e começou. Falou, vamos pegar esses equipamentos que estão empoeirados aí, que estão no estoque faz um tempão, e vamos vender no Mercado Livre. E vamos ver o que dá. E foi assim. Né? Aí ele foi passando com um pacote, aí o pessoal olhava, um pacote. Eu ia no correio ainda. Ele mesmo ia no correio. Aí foi lá, daqui a pouco ele passa com 2 pacotes, beleza. Aí passa com 3 pacotes, até que um dia ele passou com uma escada. Você lembra? Era escada, né? Foi icônico, porque assim, eu nunca esqueço que eu ia no carro, né, com um pacote. E eu ficava na minha cabeça, tipo, não, eu tô levando um, mas eu ainda vou levar 100. Ou alguém vai vir buscar. Uhum. E no dia que chegou essa escada, todo mundo falou, não, como assim você vendeu uma escada? Eu falei, eu anunciei e compraram. Aí todo mundo começou a correr pra me ajudar a embalar, porque era bem difícil, né? A gente usou papel pardo, tinha que dobrar a escada. E aí a gente levou e, tipo, aceitaram. Só que a gente começou a ter noção do que era o e-commerce também. Ao mesmo tempo que a gente vendeu uma escada menor, eu nunca vou esquecer que eu vendi uma escada para uma cidade chamada Marcelândia, no Mato Grosso. Nossa, nem sabia que existia. Né? Nem sabia que existia. Uma escada com 12 degraus, que eu tinha anunciado também. Aí eu anunciei, eu falei, tá. Aí o Mercado Livre falou, não, a gente não entrega desse tamanho. Eu falei, nossa, e agora? Porque tinha mais de 3 metros de comprimento, né? Pesquisei transportadora, não sei o que. Achei uma. O custo do frete era maior que o produto. E aí eu liguei pro cliente e falei, ó, senhor, não vai dar para entregar, ou se o senhor aceitar, mas o custo do envio é o valor da escada. Ele, eu já imaginava. Todas as vezes que a gente compra alguma coisa para cá que é muito grande, eles não entregam por conta do frete.
E aí eu comecei a ver, nossa, o Brasil é muito grande. Então, assim, começou a expandir A mente, né? a no caso. mente fora do que a gente já vendia localmente no bairro, né? Então, dali eu vi, putz, tem uma oportunidade aqui. Agora, como que a gente vai fazer? A gente foi descobrindo no dia a dia. Foi muita tentativa e erro. Muita mesmo, assim. Esse é isso que eu quero dizer com o laboratório, né? Esse é o conceito de startup, de inovação que a gente traz para as empresas clássicas. E você está muito ligado, principalmente à sua geração, e está ligado com você é um cara muito curioso, né? Você é um cara muito curioso, você sempre quer saber o que está acontecendo, você é o cara do network, como a gente vai falar daqui a pouco aí, quer conversar com todo mundo e tal. Então ele tem uma informação, ele fica tentando entender aquilo até ele formar o conceito e correr atrás. E essa é a parte legal, né? E com essa... A gente começou com uma certa inocência, assim, né? Até de, tipo, de tentar coisas que nem era para ser viável, assim como uma escada. Só que o fato da gente tentar é que foi criando essa ideia, essa quebra de paradigma. Porque se você já vem com a mentalidade bloqueada de não dá para vender uma escada, pô. Você não ia tentar, não ia ter cognição, não ia, né, etc. Exato. E aí juntando com o não dá, o não é possível, né? Só não dá se falarem que não dá, né? Até lá a prova. E aí, nessa de não dar, o Michel conheceu uns caras, eu não sei se ele vai poder falar o nome ou não, né? Mas conheceu um cara forte do ramo de construção, que era amigo do pai dele, né? Do seu pai. Mas eles não tinham contato há algum tempo, mas eles eram amigos. Já eram amigos, Tinham assim, contato, tinham contato. antigamente. Aí o Michel falou, cara, na velha fase do Michel, vamos tentar. Aí Achei ele no LinkedIn. começou a trocar ideia e tal, e falou, vamos visitar, mas o cara é gigante, né? Um galpão enorme, é super organizado, estruturado, e falou, sei lá, não sou nada, mas sei lá, vamos lá trocar ideia, vai que ele aceita, né? E o cara aceitou, né? Ele não só aceitou, como no mesmo dia que eu mandei mensagem para ele no LinkedIn, ele me passou o telefone dele e me mandou um representante dele no mesmo dia. No mesmo dia. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. E dali em diante a nossa parceria só cresceu. Hoje ele é um amigo meu, de eu pedir conselho, é um meu mentor, um dos principais. Ele ainda é fornecedor? Ele ainda é fornecedor. Ele é fornecedor. E assim, de já me levar no carro dele para ir conhecer a outra empresa dele no interior do estado. E pra mim aquilo começou a abrir mais a minha mente, de ver um cara que eu achava até então que era inacessível, que para algumas pessoas ainda é, sim. Mas de saber assim que pela porta que meus pais abriram, pela nossa história, saber que a gente era uma empresa que trabalhava direito, nunca ficou devendo, etc e tal. Tinha um nome a zelar ali, né? Então eu já carreguei essa história comigo, já herdei isso, é uma coisa muito boa. Aproveitei isso para conseguir dar um passo adiante de virar amigo da pessoa, sabe? Porque hoje, acima de fornecedor, eu vejo que se eu precisar de alguma coisa, alguma dúvida, eu sei que ele vai me ajudar a tirar ou ele vai indicar alguém que possa me ajudar. Ou se precisar de uma bronca, ele dá uma bronca também, né? Ele dá bronca, já deu várias broncas. Falei, Michel, você tá fazendo errado, já falei pra você, pô, segura, você tá crescendo muito rápido, não dá. E esse cara, ele abriu outros amigos dele, os sócios dele, me apresentou os sócios dele, e o sócio dele me apresentou outra pessoa, que apresentou outra, que apresentou outra. E aí a gente foi conhecendo essa rede de pessoas, que eu vou falar pessoas do bem, assim, porque muito do bem. Eu percebi que são pessoas que querem que a gente cresça, mas eu vejo que falta pessoas que tenham interesse nisso, e às vezes não têm acesso também. Sim. Tem esses dois lados, né? Tem pessoas que têm acesso e não querem fazer, mas tem pessoas que não têm acesso. E eu sei que é difícil. Acaba sendo uma rede um pouco mais fechada, assim. E eu nunca vou esquecer, acho que foi no dia... Foi em julho, agora não vou lembrar a data, gente, desculpa. Mas foi a nossa inauguração oficial da Jardim, separada, saindo do mezanino. Quando eu consegui reunir todos esses caras, o Wagner estava lá, vendo eles presencialmente, assim, tendo foto disso, pra mim aquilo valeu muito. Assim, meus pais, principalmente, minha namorada, a Marcela, foi formidável, assim, foi Um marco, né? um marco de um sonho que até então era aquilo que a gente acabou de conversar, era uma curiosidade.
vamos vender na internet. Ah, vamos lá vender uma furadeira não no Mercado Livre, vamos ver o que dá, né? Exato. Eu acho que muitos dos empreendedores que hoje eu conheço que vendem na internet vão contar histórias parecidas com a minha. Ah, eu vendi um, aí vi que dava, aí, pô, vendi 10. Aí, foi vendo a escala, vendo como trabalha e assim a gente foi fazendo, né? E é um ponto assim que a gente fala muito assim, se você errou, pelo menos você tentou, né? Então é uma coisa bem Melhor do bem que clara. frustrar, né? E o importante é isso, né? A gente tá com essa disposição de errar e de errar rápido, evoluir e melhorar a ideia e tal, mas colocar a cara a tapa. No empreendedorismo é comprar risco, mas não é loucura, é comprar risco calculado, né? Quando chega no nível de loucura, a gente toma uns tapas da vida também, o negócio volta e tá tudo certo. E essa história que você contou, né? O Grupo Beleza, que é um dos patrocinadores aqui dessa leva de capítulos, ele foi fundado pelo Guilherme, né? E o Guilherme, ele viu no Mercado Livre uma oportunidade, né? Não sei nem se me permite eu inventar a história dele, mas acredito que sim. Ele trabalhava numa empresa grande aí de desenvolver produtos esportivos e tal, e não sei se foi demitido, ele saiu, alguma coisa assim. Só sei que ele desligou, foi desligado da empresa ali. E aí começou a falar, vou vender umas coisas que eu tenho aqui em casa. Aí começou a vender tênis. Ele tinha um monte de tênis lá, começou a vender tênis usado, novinho, mas né, era usado. Seminovo. Na internet, no Mercado Livre, e acabou os tênis. Ele falou, preciso comprar mais alguma coisa. E aí a esposa dele que trabalha como representante comercial falou, tô precisando vender uns produtos aqui, compra de mim que é para eu atingir meta. Começou a vender, cara, e é um e-commerce hoje, né? Mais ou menos na mesma pegada que o de vocês. Mas é tudo nessa vibe, porque ele foi enchendo a casa dele de caixa, tomou conta do quarto, depois tomou conta da sala, depois tomou conta do corredor, como tomou conta da garagem, a mulher falou, não, acho que chega. Já né? pode sair daqui. Vamos sair daqui. E é o que aconteceu no mezanino. No mezanino a gente foi lá e eu falando, Michel, vamos reformar essa sala, quero que você sinta num ambiente que é seu, que é um ambiente diferente da loja física, pra gente ter uma cultura diferente. Aí o Michel, beleza, vamos ver e tal. No fundo, eu acho que ele já sabia que ele ia sair dali, que ele não queria ficar naquele espaço. Eu reformei mais ou menos, né? Foi só um puxadinho ali. Só um puxadinho. Mudou umas prateleiras de lugar lá, pintou a parede e tá tudo certo. Na hora que a gente chegou lá, cara, o estoque tomou conta do mezanino, começou a tomar conta do corredor também. Do espaço. Do estoque do meu pai eu tirei, ele fez prateleiras pra gente colocar nossas coisas e caber as vezes. Ele mesmo fez. Então é uma solução muito caseira. Aí um belo dia o Michel falou, cara, eu vou mudar. Eu falei, legal, vou pra hoje. Eu vou pra uma casa. Eu falei, uma casa é legal, né? Vamos ver a casa. Não era uma casa, era um galpão. Quantos metros quadrados tem lá? Tem, somando os mezaninos, deve dar uns 250. Vai. Então, 250 metros quadrados, né? De um mezanino de 10? E aí a gente colocou as prateleiras, passou 2 meses e a gente falou assim, cara, eu acho que vai ser pequeno. Vai. A gente tá lá... E essas pessoas avisaram a gente. né? Os parceiros, né? Avisaram. Mas assim, tá um esquema muito legal, tá cada vez evoluindo questão de controle de estoque, fluxo de compras, que a gente vai falar um pouco também, capital de giro, meu Deus do céu. Isso aí é complicado. Ainda mais quando você tá crescendo. Tenso pra caramba, crédito tenso pra caramba, negociar com o fornecedor tenso pra caramba. Difícil. Tudo na raça, né? Tudo na raça. Perguntando e errando. Então, é muito, muito gratificante empreender, é difícil, você se arrisca, tem dia que parece que o mundo vai cair em cima das suas costas, mas esse desafio também é bem legal, né? Você começa a ver as pessoas que você traz junto, né? A parceria das empresas, né? Eu sinto muito parte da história da Jardins e a Jardins ela não tem como, inevitavelmente ela é parte da minha consultoria também, né? E você pega caras como o Helber, né? Nossa, o Helber é um achado, velho. Helber, eu tenho que falar um pouco sobre ele. Eu sei que ele vai ouvir esse vídeo e ele falou, ó, que você vai falar de mim lá. Mas o Helber... Vamos falar de Binho, tá? O nome dele é Helber, mas o apelido dele é Binho. Isso, Binho. Foi assim, o Binho já trabalhou na loja física muitos anos atrás. Ele era bem jovem, hoje ele já tem mais de 30, né? Não posso falar muita coisa, eu tô chegando perto, mas enfim. E eu tava falando com a minha prima Luzia,
porque na época eu trabalhava na consultoria imobiliária e eu queria construir. Isso. E eu queria conhecer pessoas que construíssem no bairro ali, né, São Mateus. E aí um dia eu fui na imobiliária, aí a Luzia falou assim, ó, tem um vizinho meu aqui que ele, pô, tá na pandemia, mas ele tá vendendo bem, né? Sapato, né? Sapato, é. E aí eu falei, como será que ele faz? Ela perguntou pra ele, e aí ele falou, eu vendo na internet. Aí eu fui lá, né, na imobiliária, e aí eu, por coincidência, né, a loja dele era colada na imobiliária, tipo, de parede, Parede assim. mesmo. Uhum. Aí eu entrei lá, aí tava o Binho lá dentro. Aí eu, oi Binho, tudo bem? Eu vim falar com seu chefe, né? A pessoa aqui da Nuclear me indicou ele, que ele vende na internet. Ele, opa, tudo bem, Michel? Pô, você tá querendo vender na internet? Eu falei, tô. Aí ele deu um sorriso assim, vamos conversar depois? Eu falei, vamos. Aí eu peguei o telefone dele e fui falar com o rapaz. Aí nisso a gente trocou mensagem, né? E como eu falei pra vocês, a pandemia já tinha sido emitida e tudo mais, foi naquele intervalo de tempo. E aí, como a empresa que ele trabalhou na loja de sapato era considerada não essencial, teve que fechar por algum período. Ah, é verdade. E aí nesse período que foi fechado, o ex-chefe dele tinha dado um mês de férias pra ele. E aí nesse um mês ele veio pra Jardins, eu e ele começou a cadastrar produto, de domingo a domingo. Fazer um freelancer, né? Domingo a domingo. Freelance, domingo a domingo. E aí nisso eu falei, cara, você tem que vir trabalhar com a gente. Não tem jeito, eu não vou conseguir, a gente tem esse projeto. Já tava crescendo. Até então a gente já tinha um projeto mais desenhado, mas assim, tinha um projeto ali. E aí eu falei, o projeto é a gente fazer isso, cadastrar esse produto e a gente vai atrás desses fornecedores. Aí ele acreditou no projeto, ele foi a primeira pessoa que acreditou no projeto que eu consegui trazer para a equipe. Até hoje ele está com a gente, hoje ele presta serviços para outras empresas e ele trabalha com a gente, então ele tem essa flexibilidade. E a Jardins mudou muito desde que o Binho chegou, eu e ele, a gente trabalha muito bem juntos. Ele é um cara muito curioso também, tá sempre disposto a ajudar. O cara super do bem, né? Muito honesto. Tá? Isso aí não tem nem o que falar, sabe? Isso aí é tranquilo. E eu vejo que ele é um cara que ele quer crescer, assim como a gente. Então eu falei, cara, a gente precisa de gente que quer crescer e crescer, assim, consistente. Não adianta... Hoje ele sabe o que eu vou falar. Vender 1 milhão não é difícil, né, Binho? Mas manter 1 milhão de venda mensal, né? Manter Não é anual, é mensal. É, mensal. Então a gente sabe que não é difícil, mas, assim, consistência é difícil. E aí, hoje, o Binho me ajuda em tudo que a gente faz lá na Jardins, contratação, os processos de expedição ele que desenhou. Eu levei ele nesses parceiros, nesses fornecedores, ele foi conhecer essas pessoas comigo. E todos esses momentos ele participou da Jardins. Aí depois tem um icônico que a gente conta, que eu acho que é o nosso case de sucesso, assim, que foi quando o e-commerce realmente ali foi só... Deixar um pouquinho mais para o pessoal... Só ladeira acima. Despertar a curiosidade dos caras aí, né? Esse atento. negócio é importante frisar, porque o Binho, ele é um cara que acreditou no projeto, ele tem uma gana por conhecimento e é um cara muito ético. Muito ético. E o que acontece? Esse tipo de pessoa que a gente encontra no caminho é o que a gente precisa saber valorizar. Muito. Né? E valorizar em vários ângulos, né? Para uma pessoa que está, para um empresário que está muito focado em grana, essas coisas, ele vai sempre entender que todo mundo é que nem ele. Então, acha que tem que encher o bolso de um cara de grana e se acha que o cara é um cara caro, por exemplo, ele não vai contratar. E não é, né? Muitas vezes você vê que o Binho ele trabalha. Claro, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver. Mas o ponto dele é ele estar atrelado ao sucesso, ele estar junto do time, né? Ele é um cara que gosta de ajudar as pessoas. Quer ver as coisas crescerem, né? E assim, uma pessoa que nem ele, que é curiosa, que gosta de entregar mais do que foi pedido, como a gente também, né? A gente gosta de sentir a autonomia, né? Que a gente faz a diferença, não quer ser mais um, né? na vida, no mercado. Né? E essa é a parte legal de quando você for olhar as pessoas que estão ao seu redor, os seus parceiros, ver o potencial, não aquilo que o cara consegue entregar além agora. daquilo que ele não vê. Isso. Acho que esse é o diferencial, né? Porque eu lembro que o Binho, e acho que ele não vai se ofender de falar isso, cara, ele tava tão perdido quanto a gente, né? Quando ele começou a... Ele já tinha mais experiência que a gente, né? Em nas termos de vendas. Parte técnica. Mas a parte de gestão era tanto quanto a gente. Sim. Assim, beleza, faz aí. É assim que eu aprendi. A gente foi aprendendo junto, na verdade, né? Então,
pro empreendedor que ouve a gente, que está assistindo o podcast, é importante ele saber identificar algo a mais, olhar olhar mais profundamente as pessoas. Porque o que ela entrega naquele momento, falando da parte técnica, é algo que você consegue desenvolver. Sim. Você consegue pagar um curso, assim como a Jardins pagou vários cursos, né? Não só para ele, mas para vários A funcionários. gente acredita muito na educação, como um dos pilares da Jardins. Sim. A gente tá até conversando aqui, até a forma de contratação de vocês é tipo ligar para um professor, né? Fala, me manda o seu melhor aluno. Hoje tem uma amiga nossa, até vou falar dela aqui, a Adriana, ela é professora ali no nosso bairro. E aí quando a gente quer contratar algum jovem para desenvolver, a gente acaba ligando para ela porque ela tem acesso a alguns alunos que são alunos de referência na sala de aula, que estudam além do necessário, que ficam na sala de leitura ou numa biblioteca. E ela acabou passando e são pessoas que têm se destacado hoje na Jardins. Mas esse olhar, né? A gente despertar para esse olhar. Sair um pouco do comum, né? De entrar no Macato somente. Ou pior, né? Nem Nakato chegou nesse profissionalismo, né? Tem um primo meu lá que tá desempregado. Traz ele aí. Ele precisa muito trabalhar. Cara, eu não contrato ninguém que precisa muito do emprego. Eu contrato pessoas que querem muito um emprego. Exato. As que precisam muito, elas precisam do dinheiro. Não necessariamente ela está disposta a ter o mesmo propósito que você, ter o mesmo objetivo de você na empresa, etc. Agora, aquela pessoa que quer muito emprego, que claro, ela vai usar esse dinheiro para pagar as contas, sustentar a família e tal, ela que quer muito emprego, ela faz de tudo para melhorar o emprego, para melhorar a si mesma. Ela está disposta a aprender. E aquilo que você falou, né? Você tocou num ponto que muita gente fala hoje em dia, até muitos gurus aí da internet falam de propósito, né? Eu vejo hoje que buscar um propósito, ele está muito mais atrelado à experiência que você vai ter e o que você vai poder desenvolver do que você somente buscar o propósito por si. Tipo, eu quero ter um propósito. Tipo, tá. Fazer um exercício aqui, ó. Propósito. Igual o propósito. Então, assim, não é uma fórmula, né? Você vê muita gente falando de propósito, não sei o quê. E eu vejo que, assim, você tem que primeiro começar. Então, muitas pessoas já vieram falar comigo, eu quero sair do meu trabalho, ou eu saí do meu trabalho, eu quero começar a empreender. O que você indica? Eu falo, o que você tem de especial que só você sabe fazer? Eu sou bom em programação, eu sou bom em vendas. Eu sempre falo pra pessoa, começa pelo que você é melhor. Começa pela parte técnica, isso. Porque assim, se você já é uma referência naquilo, por menor que ela seja, você já tem um diferencial. Porque é o que você se desenvolveu mais. Pode não ser o que você gosta mais, mas é o que você se desenvolveu mais. E dali em diante você vai testando outras oportunidades a partir daquela. E vai sentindo, né? Que é um livro em branco, você concorda? Um caderno branco ali que você vai escrever as primeiras letras. Você não tem como saber. Até eu descobri pouco tempo atrás, assim, desde que a gente começou a Jardins, que eu tinha mais aptidão para network. Até então, para mim, era normal. Eu descobri... Todo mundo faz network. Todo mundo tropeça com o cara na rua e já tem o telefone. Não, descobri que não é normal, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso é uma habilidade que eu tenho, que é muito boa para as coisas que a gente faz. E assim, não só visando... Pelo contrário, pelo amor de Deus, eu não viso o interesse. É que realmente eu queria conhecer como que a pessoa faz. Tipo, o que você fez? Pela curiosidade. Exato. E aí disso surgiram as oportunidades na Jardins. Então, assim, a partir do momento que você pergunta pra alguém se ela tá se sentindo bem, você não quer saber tipo, se ela vendeu mais, se ela vendeu menos, se deu certo. Primeiro você pergunta essa pessoa também, porque é um ser humano ali, além de um vendedor, de um empregado. Atendente. Exato. Tem um ser humano ali que, tipo, ele sente dor igual você. Foi coisas que um amigo meu me falou, um japonês aí, né? Vocês estão vendo ele na câmera. Então, uma vez ele falou, Michel, os funcionários também, eles têm dores igual a gente, cara. Se ele pisar numa poça, ele vai ficar tão triste quanto você. Então, assim, a gente tem que levar o lado humano para isso, porque eu falo, empresas são movidas por pessoas, mas quem faz os negócios são as pessoas. Então, a gente compra um celular, mas você compra da marca XYZ, mas é a pessoa que está indo ali, né? Tipo, a empresa criou o desejo porque alguém pensou numa estratégia para você ficar interessado em comprar aquilo. Então, pessoas compram de pessoas. E pessoas negociam com pessoas. Essa importância de um ser humano que é importante. Na sua marca, ela tem isso, né?
como é que é? Construindo sonhos. Construindo sonhos, que é... A gente pensou nesse slogan, assim, como que a gente ia tirar isso, né? E aí a gente fez um briefing lá com o Mikael, que é o nosso marketing, e aí a gente começou a extrair coisa de como que eram as vendas nas Jardins, e a gente chegou assim, pô, eu ouvi de uma cliente antiga lá da loja física, pô, eu construí minha casa inteira aqui. E aí a gente ligou, pô, sonho da casa própria. Se a pessoa construiu a casa ali, então a gente ajuda a construir sonhos. Literalmente. E aí virou uma parte do nosso slogan, que é construindo sonhos. E aí isso tem muito a ver com a cultura de vocês, tem a ver com o que você fala. Hoje, construindo sonhos, não está tão literal quanto é na Jardins Física, que é você vende tijolo para o cara construir a casa e a casa é o sonho. Né? Hoje, online, a gente vende garrafa térmica, bota, né, de galocha, máquina, né, de solda. Máquina de solda, que pode ser que o cara sonha com uma máquina de solda, mas é mais comum o cara sonhar com uma casa, né? Agora, construindo sonhos, você começa a refletir com as pessoas, né, internamente. Você pega o Binho, é um cara que vai casar esse ano, cara, né? O sonho do cara casar, exato. Né? Ele tá conseguindo através dessa evolução da empresa. Você está conquistando sonhos pessoais. Você pega os jovens aprendizes lá, porque o cara ficou mais tempo na biblioteca, ele chamou a atenção da professora, a professora reparou nele, o Michel abriu uma oportunidade falando com o professor, o cara foi contratado e com esse dinheiro ele consegue ajudar a família, consegue pagar um estudo, consegue fazer uma faculdade, isso é sonho. Então é como o propósito sai naturalmente, né, daquilo. E não necessariamente o negócio tem que ser extremamente coerente. É uma coisa que eu faço o link aqui com o que você passou, com a minha carreira, com a carreira do Deni, que é o cara que a gente entrevistou no episódio passado. O Deni, ele é formado em desenvolvimento de software, trabalhou era mágico de festa de criança, depois trabalhou uma década num banco e hoje ele é mágico celebrante de casamento. Então ele começou a unir tudo e, isso... Né? Literalmente uma magia ali, né? Esse é o propósito dele. Eu, feirante, depois eu fui administrador, depois eu fui músico, eu fui comercial, fui consultor do Sebrae e hoje tem uma empresa de consultoria que une tudo isso. E aquilo, né? Você esteve, né? É aquilo, né? Isso. Você esteve feirante, esteve, e hoje você está consultor. Mas assim, o Wagner sempre foi essa pessoa. E aí você une tudo isso no que você realmente viu, que você quer seguir para sua vida. Isso. Que é a consultoria. No final, até a consultoria ela também pode ser um estado, né? E não uma permanência. A Marina, que é uma grande amiga minha, espero trazer ela aqui também, ela é uma psicóloga, e aí um dia eu fui participar de uma entrevista com ela lá no canal dela do YouTube, da Saúde Integrada, e ela falou assim, a primeira pergunta, já me quebrou as pernas, já me um roteiro na minha cabeça, assim, ela falou assim, Wagner, tudo bem, você saiu do Sebrae, você está consultor, você é consultor? Aí naquele momento tem que tratar na edição, né? Porque eu fiquei Matrix ali, né? Uns 5 segundos assim, sou. Deu aquela travada, né? E aí eu falei, cara, eu estou consultor. Porque sempre foi meu propósito, eu sempre fui muito idealista, né? Eu quero mudar o mundo. Tive até uma banda beneficente, fez músicas próprias, tocava de graça em lugares longe pra caramba. Não, quero mudar a mentalidade desses jovens, através da música. E aí, um belo dia, cheguei na constatação que a mudança é 1 a 1. Só que como eu sou um cara acelerado, eu falei assim, deixa eu pensar, se eu conseguir melhorar o estilo de vida ou simplificar a empresa para o empresário, ele cresce. Se ele cresce, ele emprega. Se ele emprega, ele traz mais gente. Então, meio que se eu ajudar um cara, eu ajudo uns 20. E pode ser 20 famílias, inclusive. Tá, então se o negócio é 1 a 1, eu vou ajudar uma pessoa, né, um empresário, e ele vai causar um impacto na sociedade. Se eu evitar que ele quebre, ele deixa de desempregar um monte de pessoas que vão causar um impacto na sociedade. Então tá bom, você está alinhado com o meu propósito, vou nessa tocada. Os vídeos no YouTube começaram por causa disso. Dirigindo empresas. Dirigindo empresas. Eu não conseguia atender todas as empresas, umas que não estavam no momento, outras não estavam em posse de pagar uma consultoria. Eu falei, mas eu posso dar dicas, isso aí é de graça. Né?
Então eu comecei a gravar vídeo e soltar para ele e falar assim, eu tô atingindo meu propósito. Se o cara aprender alguma coisa com o meu vídeo, Beleza. atingido, não precisa ter dinheiro no meu bolso para isso. Né? Então esse propósito vai criando-se naturalmente, mas, de novo, né? Punhado em cima de pessoas. Né? Exato. Agora chegou o momento de falar daquela história icônica que a gente deixou. Aquela história começou assim. Foi julho de 2021. Era meu primeiro ano de namoro com a Marcela. Ela tá ouvindo, ela vai ouvir isso aqui. Foi no dia do aniversário dela, o dia mais emblemático, assim, um dos dias, né? Sim. Foi daquela semana, na verdade. Julho, aí o Binho... A gente, assim, deixa eu explicar melhor, né? A gente vende diversos produtos. Um deles era eletroportáteis e a gente tinha um aquecedor no estoque. Que a gente comprou naquele momento ali que a gente não fazia tanta pesquisa. Eu via o produto que estava vendendo mais, comprava igual e vendia também. Mas quantos tinha na época? Eu tinha uns 12, eu acho. Tinha 12? Ou então tá 20, bom. 12. Bem pouco. Vamos falar 12, vai. Poucos. Uma caixa vem 10, então eu vou falar que eu tinha de 10 a 12. E aí vendeu tudo. E a próxima semana, isso a gente vendeu numa semana, aí na outra seria uma frente fria. O Binho me mandou uma mensagem no WhatsApp, que tem até hoje esse print. Michel, tá vindo uma frente fria aí. Ele tirou uma foto da televisão. E tipo, era bem frio mesmo, tipo, de fazer, sei lá, 5 graus. De uma semana pra outra. Foi muito frio em São Paulo. E aí ele falou, Michel, vai chegar mais aquecedor? Eu falei, cara, vai chegar, mas sei lá, no máximo mais 2 caixas, que não dá mais pra comprar. Quem comprou, comprou. Quem não comprou mais da fábrica. Eles não vão mais entregar e não vai pegar essa demanda. Aí ele começou a pesquisar. Ele, tem num home center. Quer ir lá? Aí eu falei, vamos. E aí o nosso RP, né? Ele é na nuvem. Então a gente consegue alterar o estoque pelo RP. Pelo celular, né? E aí a gente viu que numas lojas perto desse home center, perto da nossa loja, tinha. E a gente chegou lá e falou, eu quero todos. Aí tinha um total de 60 naquele dia. E aí, como a gente fez um teste, no caminho até lá, a gente colocou que a gente já tinha o estoque. Para ver se vende... Lembrando, já tinha acabado o estoque. Já tinha acabado. A gente não tinha fisicamente nenhum. Nenhum. Aí vocês pegaram... A gente colocou virtual. Não vamos deixar pausar o anúncio. Exatamente. E vamos meter que a gente tem lá, sei lá, 60... Exato. E pausar anúncio, gente, no Mercado Livre é quando ele acaba a quantidade no estoque. E isso é uma das piores coisas que pode acontecer no Mercado Livre. E a gente colocou que a gente tinha 10, mas a gente não tinha. Até a gente chegar lá, já tinha vendido 5. 5 dos quais você não tinha. Os 5 dos quais a gente não tinha. Aí chegando lá, a gente contou, acho que tinham 60. Aí eu falei, Binho, vamos levar só uns 30. Aí ele falou, eu acho que é melhor. Aí eu olhei assim, falei, já vendeu 5, só chegando aqui, compra tudo. Aí eu e ele fez um cartão da loja ali para ganhar mais 10% de desconto e ia cancelar no outro mês. Levamos todos. A vendedora ficou muito feliz com aquela comissão daquele dia. Reforçando que vocês estavam comprando num home center, assim como um consumidor final. O mesmo preço. Mesmo preço, mesmo tudo, tá. E eu vou dar valores agora. A gente, na fábrica, a gente pagava com os impostos e tudo, uns 100 reais. Vamos arredondar 100 reais. Na loja desse home center, tava 110. Aí, Eu falei, tá frio, a galera vai comprar. E a gente começou a aumentar o preço. A gente vendeu ele, o menor valor que a gente vendeu foi 200 reais. Mas claro, tem comissão, frete, a gente não recebeu 100 reais de lucro, né? Mas foi o preço que você vendeu, vendeu por 200 pau. Exato, eu vendi por 200. E a galera comprou. E a gente foi, 220, compraram. 230, compraram. 250, compraram. E aí daquela loja, a gente foi em outra loja que era caminho para voltar e comprou mais todos os aquecedores que tinham lá. Eu não lembro quantos tinham agora. Moral da história, nesses 3, 4 dias, nessa semana de frio, nós vendemos 400 aquecedores em 3 a 4 dias. Sendo que no último dia, foi o dia do aniversário da Marcela, que ela vai ouvir isso. A gente tinha um jantar à noite. Nós fizemos um jantar, tá, gente? Só pra vocês não acharem que eu não fui. Cheguei meio em cima, mas cheguei. A gente foi numa loja, em Parelheiros, que era 60 quilômetros quase, pelo Rodoanel. E lá a gente comprou todos. Lá tinha uns 120 no estoque. Só também para vocês entenderem, era sempre eram outras unidades desse mesmo home center que eles saíram olhando no estoque nós compramos e saíram comprando. De toda São Paulo. A gente comprou todo o estoque de todos os home centers dessa rede. E os caras compraram, botaram no carro deles mesmo, no porta-mala ali.
e vendemos. Aí eu lembro que teve um dos dias, em uma das lojas que a gente estava, eu tava vendendo aqui, eu tava olhando o GPS assim, aí aparece de onde a pessoa comprou, né? Eu falei, nossa, o cara comprou, ele tava tipo 2 quarteirões assim, do outro lado, sabe? E ele comprou da gente na internet, eu tava na loja comprando um aquecedor pra vender pro cara. Quase que você foi lá de moto entregar. Né? Foi quase isso. Praticamente foi assim, a gente em 3 dias era só embalar, a gente pegou o maior jeito assim de embalar, todo mundo embalando. E ali foi um momento de virada até pros meus pais, pra família, porque eles viram o poder da internet. Na prática, você vê um carro cheio do mesmo produto sendo vendido em uma semana, foi surreal. Eu vou até abrir um número, pra vocês terem noção. Eu brinco que tem aqueles guru lá, eu acho que é Érico Rocha, 6 em 7. A gente fez o 3 em 7. A gente vendeu 100 mil reais em praticamente 3 dias. E ali eu brinquei, fiz uma conta de quando eu era trainee, né? Vou mandar pra Simone esse vídeo. Acho que o salário que eu ganhava na época, eu ganhei uns 30... Ganhei, né? Mas o faturamento daqueles 3 dias, eu ia ter que trabalhar uns 2 anos direto. Só pra e eu vendi em 3 dias. Eu falei, nem a pau eu vou voltar a trabalhar como trainee. Importante reforçar que quando vocês fizeram essa façanha aí de atingir os 100 pau em menos de uma semana, né? A gente acho que não tava vendendo uns 15 mil já no Mercado Livre? Já, devia estar uns 15, 20 mil. Mas não era muito além disso, né? No mês, né? O mês mais forte devia ter vendido uns 20, 25 no máximo. No máximo. E aí, atingir essa marca aí do 100 mil fez vocês mudarem, né, de patamar. A gente patamar. foi pra Platinum naquela época. O primeiro Platinum que a gente era Gold, e Gold era 40... Assim, o Mercado Livre ainda tem as mesmas medalhas, Líder, Gold e Platinum. Na época, o Líder era 25 mil reais em 60 dias, ou seja, 12.500 reais por mês. Isso. O Gold era 40 mil reais por mês, ou seja, 80 mil reais. E o Platinum era... Acho que era 200 mil reais. Só que como a gente já vinha acumulado... Já juntou tudo. Juntou com aqueles 3 dias e a gente bateu o Platinum. A gente respirou o Platinum e aí não aguentou, né? A gente não tinha produtos, estrutura para manter isso. Mas assim, eu tenho um print de quando a gente virou Platinum, quando a gente virou Gold. E essas medalhas, não parece, né? Mas para quem vende no Mercado Livre, elas são muito importantes. Até fazendo um parênteses aqui. Hoje em dia, com as novas mudanças das regras do Mercado Livre, a medalha hoje quer dizer que você é um ótimo vendedor, porque a régua ficou muito alta. É assim. Muito alta. E não é só faturamento. Não. Você não pode ter reclamação. Devolução, entrega em dia, mediação. Produto errado, não pode ter. Então assim, hoje o Mercado Livre cada vez mais ele vem se profissionalizando aqui no nosso país. E quando você vê um vendedor com medalha, com loja oficial, quer dizer que ele faz um bom trabalho de entrega. Inevitavelmente. Senão ele não consegue. Não tem como se sustentar. Vou abrir um parênteses aqui de novo, né? Mais um, né? Sempre vou conceituando à medida que a gente vai conversando para quem está assistindo entender, né? O Mercado Livre é uma ótima plataforma para a gente começar a trabalhar uma venda online, porque eles são chato para cacete. Nossa, que ferramenta chata, no sentido assim... Tá nadando no mar deles, né? Eles que decidem as regras na hora que eles quiserem. Sim, então ele fala assim, não, você tem que controlar o seu dinheiro direitinho. Não, você tem que embalar o seu produto do jeito que a gente está te falando. Olha, a gente tem vídeos falando de como você vai ter que fazer isso para falar com o seu cliente. Você tem que emitir nota de tudo sim. Você vai ter que fazer tudo certinho. Tudo nos conforme. Não tem o CNPJ. Tá, mas aí você vai ter uma limitação. Se você tiver o CNPJ, certinho. Se você emitir nota, você ganha medalhinha. Então é um paizão que vai dando, um paizão exigente, que vai te dando um presentinho de Natal à medida que você vai sendo um bom menino. Né? E aí, por que a gente sempre, principalmente na consultoria, eu quero abrir um e-commerce. Cara, começa pelo Mercado Livre, porque se você conseguir passar pela chatice que é vender no Mercado Livre e ter uma estrutura, no outro lado do túnel, né, desse movimento de vender no Mercado Livre, você aprende no site. Você vai entender de logística, você vai entender de embalar produto, anúncio, você vai entender de anúncio, foto, vai entender de muitas marketing, de foto, de tudo. Né? E aí você está pronto para andar com as próprias pernas. Se você for fazer isso com o seu e-commerce sozinho, mas você vai tomar muita pancada. E o investimento é alto. Não, e é capaz de você vender até bem, mas fazendo de qualquer jeito. Ou seja, não é sustentável. Não é. Tanto que
antes de eu, assim, comecei a vender no Mercado Livre, mas ao mesmo tempo eu ia perguntando para algumas pessoas. E eu conheci alguns cases de pessoas que falaram, pô, eu tentei o site e não deu certo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, por que esse site não deu certo? Aí eu fui pesquisar, falei, tipo, será que a pessoa tinha estrutura para ter foto, para ter descrição? E o mais importante, gente, para quem está pensando em e-commerce, esse tipo de coisa, tem uma coisa chamada na internet chamada tráfego. O que é o tráfego? O tráfego é, imagina que vocês estão no shopping ou numa loja de rua e aí entra um cliente. Uhum. Se você está na 25 de março, cara, entram muitos clientes. Muitos clientes. Então assim, a internet, o tráfego, muitas das vezes ele é pago. Então você paga para trazer aquela pessoa até o seu site. E isso custa. É por isso que as pessoas falam, pô, mas como que a internet é de graça? Porque as pessoas pagam para você ver anúncio. Então assim, um site ele exige tráfego. Sim. E para você ter um tráfego adequado para o produto que você vai vender, ele custa. E se você não faz a conta, não sabe como funciona o marketing do Facebook, do Instagram, do próprio Mercado Livre, do Google, agora do TikTok, que tá na moda. Sim. Tem que saber como trazer essas pessoas para consumir os seus produtos. E aí se você só coloca um site lá... Ah, deixa lá, é como se fosse uma prateleira com pó. Tipo assim, tá meio feinha, pode até ser bonita, mas não vai ninguém, então não vai vender. Ou uma loja na 25 com a porta fechada. Né? Exato, não vai vender, exato. Então assim, site próprio, você precisa ter um background ali, uma galera, uma estrutura, fazendo um treinamento, saber como funciona. Então, o que o Wagner falou é muito disso. E, pô, tem gente que vai falar, pô, mas o Mercado Livre cobra muito. Cobra. Ele ganhou dele. Eu brinco que dê a César o que é de César. Tipo, ele ganha muito? Ganha. Mas dá pra trabalhar. Dá. E sobra. Se tem vendedores profissionais que fazem isso até hoje, é porque dá pra fazer. Só que você precisa de conhecimento tributário, você precisa ter um bom contador, você precisa ter bons fornecedores, você precisa aprender logística, tudo isso que o Wagner falou. Sem isso, não tem como você crescer hoje no e-commerce de uma maneira geral. Sim. Principalmente numa plataforma. Sim. Porque as regras são deles. Exatamente. Muito bom. E essa história que ele contou aí, que é a mais icônica, a gente sempre comenta porque é um desses momentos de loucura, / inocência, / coragem, / sair fazendo, que mudaram a história, né, da Jardins. E é por isso que a gente muitas vezes precisa alimentar de maneira controlada e comprar risco aos poucos, né, do empreendedor clássico. Se você não tivesse esse veio de inovação, de testar as coisas, você não ia fazer. A chave mudou como fosse assim, vamos blefar, vamos falar que a gente tem sem ter, mas não por maldade, né, tipo, vão vender 5, aí o cara vendeu 5, cancela. Não, vamos vender. Mas pode acontecer. A gente pegar só 5. A gente comprar lá e entrega pro cara e não lucramos nada, mas fizemos um teste. Eu falo, não, vamos comprar um pouco mais, vamos comprar 30. Aí vendeu, enquanto você estava até chegar no caixa, eu lembro que tem uma história assim, entre a fila até chegar no caixa, vendeu mais alguns. Eu falei, putz, cara, vamos comprar todos. Mais uma loucura. Porque não era garantia que ia vender. Não, e não era garantia que você tinha esse dinheiro, eu lembro disso também. Exatamente, a gente fez o cartão. Porque é onde você ganhou crédito, né? E aí a gente já junta isso com o próximo tópico. Crédito, fluxo de compras / vendas. E capital de giro. Porque por que funcionou isso? Né? Hoje a gente consegue ter a maturidade de analisar. Estudar a estrutura, né, do que aconteceu. Por que funcionou? Ele vendeu antes de pagar. Começa por aí. Maravilhoso, isso é bom pra qualquer um, né? Você tem o dinheiro, entre aspas, antes de você pagar alguma coisa, é bom. Perfeito. Agora, por mais óbvio que possa parecer, uma coisa é você, por 3 dias, você só está vendendo um produto, está em alta e está vendendo sem fazer esforço num preço alto pra caramba, ou seja, tem margem. Beleza. Foi o ápice do mundo perfeito. Foi a sazonalidade no momento ideal, tanto que eu lembro, nunca vou esquecer. Tem um cara que hoje eu conheço ele é muito grande. Não sei se ele vai ver esse vídeo, mas os produtos dele chegaram 3 dias depois que a gente já tinha vendido tudo. E o preço dele era tipo R$150. Então a gente fez o que a gente queria. Era oferta e demanda ali raiz. A gente cronometrava o tempo para saber quando a gente ia aumentar. Enfim. Então esse conceito ficou muito claro, porque você está falando de um produto só, era um dinheiro só, vendeu o produto, caiu na conta, aí você foi lá e pagou. Beleza, tranquilo.
Agora, quando você fala de Mundo real, vai. 1000 SKUs, que é, para quem não manja, né, o SKU é uma... É o RG do produto. É, uma unidade, né, única que você tem ali do tipo de produto que você está vendendo. Né? Então quer dizer que é uma referência de estoque, né? Então, quantos produtos você tem no sem estoque, variação, né? Só que você pega lá, 1000 SKUs dentro do seu estoque. Uma coisa é você ter um SKU, que era o aquecedor. Que inclusive era de um modelo e de uma marca, né? Exato. Só. E uma voltagem. Então não assim, tinha tinha 220, eu só comprei 110. Não tinha variação de nada. A cor também era tudo igual. É tudo igual. Então, foi o produto. Você fazer isso com um SKU, beleza. Ia fazer a gestão de um SKU. Agora você fazer a mesma gestão, com a mesma qualidade e eficiência de 1000 SKUs... Muito difícil. Não dá, porque você vai pegar... Como você vai em vários lugares para achar todos os SKUs, não tem como. Em algum momento você vai comprar lá, né? Quantos você vendeu? 400? Mais de 400. Você vai comprar 400 unidades de um produto, que é um SKU, mas tem outros 999 SKUs que você pode ser que não venda tudo antes de você receber. Aí o negócio vira um bololô assim, ó. Vai pagar com o dinheiro de outro que você tá vendendo, e aí pega outro e vira uma bola de neve maluca. Aí se essa demanda, que no caso, nesse case aí, favorecer vocês, em alguns outros momentos não foi a mesma coisa, foi o contrário. Já passamos pelo outro lado favoreceu, também. Né? Então, tipo, você, sei lá, você comprou ventilador e não fez calor. Pronto, morreu com o ventilador lá. Abraça ele e fica com ele. Mas o boleto vai vir no prazo, certinho. Assim. Certinho, não erra. O boleto não erra. Aí você vai pegar o quê? O dinheiro da garrafa térmica e da galocha para cobrir o ventilador que você não vendeu. E aí você vai pegar esse ventilador e vai vender como? Pô, vou ter que queimar. Mas se eu queimar... Você perde a margem. Eu perco a margem. Ou seja, você perde capital de giro. Aí, meu irmão... Aí vira uma bagunça. A gente passou por isso algumas vezes. O Wagner já tinha alertado. Eu sou uma pessoa... Por mais que eu tenha um lado racional, eu tenho um lado emocional bem forte, assim. Então eu vou na emoção e depois a gente vê o que dá. Ele fala, Michel, você está crescendo muito rápido. Em algum momento vai dar problema. Aí eu falava, tá bom. E aí eu ia lá com os fornecedores, pedia uns produtos assim, muita quantidade, muita mesmo. Para a nossa realidade era mais do que eu vendi de aquecedor, eu comprei já. E aí veio aquela nota fiscal, você fala, caramba, olha isso. Aí você vê o boletão lá, putz, eu tenho que vender, né? Se eu não pagar, isso aqui vai chegar de qualquer jeito. E aí, alguns produtos a gente realmente aconteceu isso. Um carro parecido com o do ventilador, a gente comprou e não vendeu naquele prazo, né? E o boleto... E o boleto vem no prazo. Vem no prazo. Certinho. E aí, como você vai falar pro cara que você não vendeu? Pô, eu comprei e não vendi. Ele falou, beleza, o problema é seu. Eu vendi pra você. Eu vendi pra você e te dei um prazo. Você tinha esse tempo pra projetar. E aí eu falo, tem até um amigo meu, ele é um dos nossos fornecedores também, ele falou, pô, Michel, você errou várias vezes, né, cara? Era só você ter cadastrado antes, você ia vender. É um produto que era vendável, vamos falar assim. E a gente que errou no processo de criação dos anúncios, demorou, eram muitos anúncios de uma vez, e aí nisso o prazo passou. Pagou o boleto com dinheiro de outro, e aí depois vendeu, mas vendeu. Só que nisso, se a gente está crescendo, então assim, gente, para quem está empreendendo, pensando em escala, né? Tanto, pô, você vende um produto hoje, beleza, você vai vender. Você quer crescer, você tem que comprar 2. Mas se não vender um, o outro você vai ter que vender. E aí, você vai fazer o quê para pagar os 2? Você comprou 2, você vai ter que vender para pagar. E é o que um daqueles meus amigos me falou, um daqueles meus mentores me falou. Ele falou, Michel, se você está comprando 100, você quer crescer, você vai comprar 110, beleza? Beleza. Se você vender 80, você tem que pagar os outros 30 ainda. E aí, com que dinheiro? E muitas das vezes, a gente não tinha tanto capital para começar. A gente começou muito, como ele diz, né, no crediário da Casas Bahia ali. Pô, eles me davam um prazo muito grande. É o que eu brinco, a gente chutava a bola bem longe, assim, bem longe. Que o chutar a bola nesse exemplo é comprar no prazo. O prazo está lá na frente, a bola caiu. Então a gente corria para chutar de novo, para comprar mais e vender. Então a gente foi crescendo com o financiamento do fornecedor. O fornecedor dava mercadoria, dava o prazo, 30, 60, 90, dias. 120, por exemplo. E a gente tinha 60 dias para pelo menos vender a primeira parcela. Vendeu, pô, beleza. Só que esse dinheiro, às vezes, você já usou para pagar outra coisa que não vendeu. E aí você tem que comprar outra. E aí vira uma loucura. Mas nisso tudo, acho que a gente amadureceu muito. Trazer
o pessoal pro time mais racional, né, para me ajudar a tomar essas decisões foi... Mais racional. É uma descrição muito boa. Porque me ajudaram muito. Às vezes eu vou na emoção, pô, vamos comprar um copo? Aí eu falo, por que a gente não compra 10? Um já vai vender. Se vender um vai pausar, 10 não vai pausar. Você queria ver meu desespero, essa criatura chegar... Ô Wagner, você não sabe... Eu fui no evento, não, evento não, cara. Conheci um fornecedor, não, outro fornecedor, não, cara. Eu fui muito E evento, o cara atrás da China, não, na China não. Comprei um lote. Puta, agora eu tenho que vender. E assim, gente, uma coisa, aí a gente pode até conectar com o networking também, né? Ah, é. Eu vou em muito evento. O Wagner e os outros meus amigos falam, Michel, para. Você já foi em muitos eventos, para. Que senão, assim, eu percebi, já tive a maturidade também de alguns, eu falar, não, esse eu não vou, porque eu já fui muitos, então... Já não preciso. Não preciso desse. Mas assim, no começo, em vários. Um dos nossos principais fornecedores hoje, conheci lá. Fui na feira, bonitinho assim, uma feira normal de produtos. Não conhecia nada do ramo. É tipo assim, tenho noção, mas não sabia como vender aquilo. Uma coisa é você saber o que é o produto, outra coisa é como você vender o produto, é diferente. Sim. Fui, e aí conheci um vendedor ali, ele foi muito, muito atencioso e assim, eu era muito pequeno. Naquela época, comparado a hoje, a gente era muito, muito pequeno. Sim. E mesmo assim ele me atendeu da mesma maneira que ele atende um cliente grande, isso eu achei, tipo, da pessoa dele muito boa. Legal. E aí ele falou, Michel, eu vou te ajudar. Aí tirei um pedido na época, eu lembro que foi, sei lá, meia dúzia de produto, nem foi tudo isso. Sim. E demorou pra vender. E mesmo assim ele via que eu tava tentando, sabe? Eu não desisti do produto dele. Não é assim, comprei 6 produtos, não vendeu. Encalhou, deixa aí. Não serve, é ruim. É. Eu falei, não, o produto é bom, eu sei que vende, mas eu fiz alguma coisa errada, não vi o que aconteceu. E ele foi me ajudando. Tanto que no final daquele ano, que foi ano passado, na verdade. Lembrei, foi ano passado. Ele veio até a nossa empresa e falou, Michel, posso levar o gerente regional e nacional? Eu falei, nossa, eu nunca recebi um gerente nacional aqui. Pode, né? Aí, tem nem roupa pra isso, né? Vamos montar um café da manhã. Montamos um café da manhã pros caras, compramos uns pão de queijo, uns negócios lá. Beleza. Contei a nossa história pra eles. Exatamente o que a gente tá fazendo aqui. Contei. E eles me chamaram, a gente precisa de mais pessoas, cara, que nem você tem feito, sabe? Porque hoje a gente tem fornecedores, tem clientes muito grandes que assim... Eles não trabalham o produto, não dão atenção. Como eles são muito grandes, vai ser mais um lá dentro. Produto, então, às vezes a gente tem que fazer força para vender lá dentro. Para você não, a gente pode crescer junto. Porque a nossa marca a gente sabe que vende. E você quer crescer, a gente pode te ajudar. E aí naquela época era o momento de Black Friday, então a gente tirou 2 pedidos muito grandes. Para aquele ticket médio ali de 30, 40 reais era muito grande. Sim. A gente comprou assim, sei lá, uns 50 mil reais quase. Só que eu falei, 50 mil de uma vez é muito. Vamos dividir? Aos mesmos 50 mil, hein, gente? Lembra? Que há um tempo atrás, isso pra gente, eu acho muito dinheiro até hoje, mas assim, na época começou com uma consultoria, hoje é em produtos. Aí eu falei, divide esse pedido em 2, a gente pega um na Black agora e você me fatura o outro lá na frente, que aí eu vou ter o mesmo estoque pra trabalhar lá na frente. Ele falou, beleza, eu faço. Aí eu falei, fechado. E a gente começou. Trabalhando, e hoje o produto deles é um dos top 5 nossos. Gira. A marca. Sim, gira. Gira muito e é um produto com qualidade. Uma coisa importante do que você está falando é um pouco dessa autoestima. No caso do Michel, não chega nem a dizer autoestima, né? Ele é um cara que vai na caruda mesmo. Ele não vê limite nas coisas. Né? Ele gosta vamos arriscar, vamos lá, vamos tentar trocar ideia. Né? Então ele nunca pensou assim, eu sou pequeno, quem eu sou eu para falar com o fornecedor X e tal. Não dava nem ele chegava lá como se fosse o dono do mundo e falava assim, quanto que é essa porra aí? Mesmo que ele falasse, 1 milhão. Beleza, bom, obrigado. Pelo menos eu sei que quando tiver 1 milhão eu volto aqui. Esse sempre foi meu pensamento. Então beleza, ele chegou e conversou. E como ele falou, tirou 6, né, meia dúzia de unidades ali e poderia também de novo ter se encolhido e falar, não vendi nada, o produto é ruim, ou se não, falar, eu vou conversar com o fornecedor, porque o cara, quem sou eu, né, na fila do pão? E aí ele perceber a importância desse ecossistema. E essa é a palavra, ecossistema. Quando você pega esse ecossistema biológico, vamos falar assim, né, você pensa em ecologia, os animais, etc., não tem só predador. Não. Né? Não tem só animal grande.
Não tem só carnívoro, você tem toda uma cadeia. Se a abelhinha ali para de fazer o trampo dela, A gente não morre, tem planta, não tem É B-movie. É isso aí, é B-movie. Então você tem todo um efeito em cadeia. Então a gente tem que saber que a gente, como pequeno, também tem uma posição no mercado importante. Tem. Não adianta a gente querer bater lá na porta do cara e falar assim, viu, você depende de mim porque eu sou seu cliente. Não é tão verdade. Ele depende de centenas como você e você é uma dessas centenas, ok? Mas também não vou tentar, não vou nem trocar ideia porque eu acho que eu não sou ninguém. Cara, ele precisa, assim, dentro da proporção, vamos trocar ideia, vamos conversar. E se ele acreditar no seu potencial, ele vai comprar a causa. E aí é o ponto, você sempre acreditou nesse projeto, né? Eu também, o Binho também, e a gente sempre trabalhou isso de uma forma muito natural. E lembra que eu era, assim, o Binho e ele são mais racionais, tá, gente? Eu chegava assim, ó, a meta é essa. Vamos chegar a 110%. Os caras, mano, esse maluco é louco, velho. Eu falei, não, vai dar. E assim, muitas das vezes eu não sabia se ia dar, mas eu tinha uma noção que dava. Mas certeza eu nunca tive, pra ser honesto. E aí eu colocava as metas e falei, puta, mano, aí o moleque quer dobrar o faturamento, ele é retardado, não vai dar certo. E eu falava, velho, vai dar certo. E aí acontecia, ele, tá bom, até aqui você vai conseguir, daqui pra cá, eu acredito que você consiga, tá? Você já provou, não precisa provar de novo, mas toma cuidado porque começa a ganhar escala, e aí a escala ela pode ser tanto benéfica quanto maléfica. Se você não souber trabalhar com ela pode te afundar muito rápido. Isso. Não tô nem falando de alavancagem, no sentido assim, de saber trabalhar com um estoque grande. E quando eu falo grande, gente, é porque assim, meu pai já tinha um estoque grande no meu ponto de vista. Só que é muito pulverizado. A gente trabalha o que a gente chama de verticalização. Então a gente tem poucos produtos, mas muito estoque. Isso. Então assim, quando a gente começou a ter esses volumes muito altos, chega a assustar. Pô, eu tenho que vender 100 aquecedores, não 10 de vários modelos. Chega um ponto que você não tem tempo nem de treinar a equipe. Não. Você tá escalando tão rápido que aí você começa a ter erros de qualidade. Exato, Então, a gente mandava o produto errado. Você não cai a nota no mercado. Você comprou o copo e recebia isso aqui, ó. Você cai a nota não é porque você não vendeu, cai a nota porque você entregou errado, né? Ou veio mal embalado, e aí, avariado. É uma coisa que começou a acontecer. Por exemplo, eu vou relembrando desse caso, dessas pessoas que acreditaram na gente, nas Jardins. O vendedor foi, inclusive, com a gerente, né, a nova gerente regional lá na empresa, e a gente conversando, e eu falei, Pedro, o nome dele é Pedro, o que te fez acreditar nas Jardins lá quando você trouxe? Ele falou, Michel, é uma filosofia minha. Sempre que eu vou levar o gerente, etc., nas empresas, eu tento escolher empresas que já são grandes na minha carteira e algumas que estão começando que eu acredito. E eu fiquei, putz, ele acreditou na gente, cara. Então, assim, quando ele foi agora, eu falei, Pedro, a gente já tá no seu top 10 da carteira? Ele falou, já. Aí, ó. Então, assim, gente, em outubro ou novembro do ano passado, a gente não era top 10. Hoje nós já somos. Mas, assim, isso não quer dizer que eu sou melhor que ninguém. Quer dizer que ele acreditou no nosso trabalho e a gente conseguiu mostrar pra ele que a gente ia fazer o que ele já acreditava que a gente podia fazer. Mas até então era tudo, assim... Era meio que um sonho, né? Sim. Compra aí, vai, vê se vende. Uma esperança, né? Uma esperança. Aposta. Mas deu certo. Então, assim, a gente percebe que isso dá pra fazer com outras fábricas também. Eu lembrei do negócio dessa linha aí, né? Que um dia a gente tava conversando, eu falei, Michel, tem que rever um pouco aqui a consultoria, a forma de precificar e tal, porque quem é cliente mais antigo da empresa, da minha consultoria, eu tenho que segurar ali para não afetar muito o ticket dele, né? Uma mensalidade ali que ele consiga bancar. Só que, putz, eu preciso repassar, né? E os clientes maiores eu tô tendo que negociar um a um. Aí, ele parece que não prestou atenção em nada que eu falei, ele falou assim, calma, eu sou um dos clientes maiores? Aí eu falei, puta que pariu, da hora, eu sou um dos clientes maiores. Essa é a felicidade que eu tenho. Eu falei, não, mas você tá entendendo que eu vou ter que cobrar mais caro de você? Não, tudo bem, cara, mas eu sou um dos clientes maiores, agora eu sou um cliente maior. Esse dia foi muito engraçado, eu voltei pra casa refletindo e nem eu tinha parado pra pensar isso, né? Eu falei, é verdade, né, cara? A Jardins em si, ela, nível de tamanho, faturamento, história, eu sempre vi com bastante grandeza. Mas a gente tem que pensar que o projeto, ele já foi um projeto quebrado, né? Um projeto que, vamos pegar
uma Pensei em lixada. mudar de carreira, lembra? Hã? Lembra que eu pensei em mudar de carreira? É, Conversei várias vezes com você, pô, vou pro mercado financeiro, Wagner, não... mercado de ações. Mercado de tal. ações é uma coisa que eu gosto muito, assim, conhecer um pessoal lá legal. Aí você fala, ah, cara, tipo, você tem que decidir por si próprio, sabe? Não adianta um cara vir falar pra verdade. você que é bom, que não é. E aí eu fiquei pensando, e aí as coisas foram acontecendo, e eu vendo assim, eu falei, eu vou investir meu tempo, sabe? Porque eu acho que hoje, no empreendedorismo é muito disso. A gente às vezes quer. Já vi muita gente, eu queria um prolabore alto, não sei o quê. Não é muito assim. Não. Ainda mais assim, no meu caso, que, pô, hoje eu moro com os meus pais, mas a gente tem pretensão em a Marcela, a gente morar junto logo logo, casar, etc. Mas assim, hoje pra mim é um pouco mais fácil ter essa escolha, mas eu sei que para alguns pais de família, para mães de família, não é tão fácil fazer o que eu fiz, sabe? Porque, pô, às vezes a pessoa precisa daquela grana pra fazer alguma coisa, mas onde eu quero chegar é, pegando essa minha oportunidade, eu falei, putz, se eu posso me dar O luxo. o luxo de não ganhar tanto, mas poder crescer meu negócio, o que eu mais estou investindo é tempo. E eu não vou deixar de aprender. Tipo, eu sempre vou aprender alguma coisa. Pô, gestão de pessoas, estoque, etc., caixa, enfim, N coisas. Então eu peguei aquilo e falei, eu acho que aqui eu vou aprender muito mais do que se eu for para algum outro lugar. Porque aqui, Essa conta eu lembro. querendo ou não, vai ser meu. É. E dali em diante, eu nunca mais toquei nesse assunto. Acho que o meu currículo verdade. nunca mais foi atualizado. E eu nunca esqueço disso, que foi um dia que a gente tomou um café juntos, lá perto da loja, inclusive. Eu tava meio balançado, mas já tinha tomado a minha decisão. E aí, cada vez mais eu fui abraçando, e quando eu fui ver, eu já tava muito longe do que eu já tinha pensado um dia de mudar de carreira, etc. É bem importante esse tópico, porque você sabia que você falou aí do Prolabore, né, dessa pressão. Mas tem uma coisa interessante. Pessoa que tem um pouco mais de estrutura, vamos chamar de estrutura familiar, né? Só pra gente ter um conceito aqui. Você tá lá, você tem uma casa que não é necessariamente você que sustenta, certo? Só que a pessoa que ela tá num momento desse, o custo de vida dela, dentro da qualidade de vida, também não é baixo, entende? E a pessoa que é pai de família, tal, mas que ele tá com uma necessidade de empreender ali, mas ele não tem uma estrutura familiar que o sustenta, o custo de vida dele também não é tão alto. Em que sentido? Na proporção. Ele não é tão alto porque ele tem que pagar aluguel, tem que pagar outras coisas, mas como ele já vive um estilo de vida simples, se você olhar em nível de salário, de prolabore, é mais ou menos o mesmo, entende? E é isso que é legal. Por que eu estou trazendo esse assunto e reforçando o que você falou? Meio que não é desculpa em nenhum dos cenários a questão do prolabore, e eu estou reforçando isso que você acabou de dizer, porque é o seguinte, o que o empreendedor precisa ter muito claro é que muitas vezes ele confunde umas coisas. Para você empreender, você precisa ter um plano de negócios, você precisa ter uma reserva financeira e você precisa ter a consciência de que isso vai demorar para retornar. Isso é o que tá no livro, né? Isso é o que está no livro. Quando você vai abrir na prática isso aí, você pode negligenciar todas elas, que é o que normalmente acontece. Eu fiz isso, tá, gente? Só que o que você não negligencia? As consequências disso. Trade-off, O né? cara pode pegar e falar assim, não, mas não tem como eu fazer um plano de negócio. Não tem problema. Você vai pagar aprendendo na prática. Tá embutido no preço, só que você não embutido viu, no né? preço, tá no isso. preço, irmão! Né? Seu fornecedor fala muito isso. E aí, não tenho um capital de giro, não quero esperar para ter capital de giro para investir, capital inicial para investir na empresa. Também não tem problema, só que vai demorar mais para você engatilhar. Então, tudo no final é o mesmo cálculo. Ou você espera e junta dinheiro, ou você não espera e apanha mais e no final você demorou, sei lá, 5 anos do mesmo jeito para estabilizar. E aí, quando passa esses 3, 4, 5 anos, o cara tá tão surrado já de apanhar da vida porque ele não fez o planejamento e a vida tá tão difícil que ele começa a falar assim, pô, eu sou empresário, eu também mereço. Aí ele começa a aumentar o prolabore dele como se fosse do tipo, a vida é muito injusta, eu vou arranjar um dinheiro e vou pegar da minha empresa porque ela tem que me pagar. Como se ele fosse um funcionário que aumenta só porque o custo de vida dele aumentou. Né? E aí o cara começa a drenar a empresa. O que acontece?
você começa a tirar o dinheiro da O poder de empresa, crescimento da empresa. começa a perder o poder de crescimento da empresa. Aí você drena a sua própria empresa. E aí você, por consequência, vai E diminuir. lá na frente você, pô, A aí, conta chega. que é o que o Vinícius veio no outro capítulo, falou, não, um consultor de vendas, falou assim, que é a empresa pobre com o dono rico. Então a sua casa é linda, mas a sua empresa está caindo aos pedaços, né? Então é muito de tentar entender como funciona, porque o empreendedor ele está ganhando patrimônio. Equity. É. Uma palavra da moda, né? Isso. Então você tem valor de mercado, valor da marca, poder de negociação, Estoque. Vai estoque, crescendo. vai crescendo nisso aí, mas Você não vê materializado na sua conta bancária. o Realizando é isso, né? o indicador seu não é se você anda de Land Rovers ou se você anda de Corsa. Não é isso. Não. Então o ponto é que é bem importante do empreendedor ou quem está pensando em empreender entender isso aí. E pegando esse gancho, né? Duas coisas que você falou que eu lembro, né? Plano de negócio. Eu já participei de imersão, mercado financeiro, várias coisas assim que eu acho... Network, né? Eu acho muito legal. E uma delas me perguntaram, pô, Michel, como que você fez para começar? Aí eu contei para vocês um pouco aqui. Ah, você fez um plano de negócio? Eu falei, irmão, eu olhei quem mais vendia o produto X, eu peguei o mesmo produto, copiei o anúncio e vendi igual. Foi assim que a gente começou. Eu não fiz um plano de negócio, mapeei os fornecedores no início, missão, visão, valores, método Canva ali. Não, eu só fiz. Anos depois, por exemplo, no ano passado, eu e o Wagner sentou, a gente começou a olhar e colocar o que a gente faz hoje no modelo Canva. É o ideal? Não. Mas foi a nossa realidade, porque assim, era um momento de pandemia, eu ia ficar esperando mudar um modelo de negócio, eu não ia fazer nada naquele momento. É tão instintivo de você não fazer, tem tempo. não dá tempo. Então assim, é melhor começar aí, igual ele falou, e saber que você tem todo e que você não tentar. E ele tocou num outro assunto que esse cara que eu participei da imersão, ele falou, a frase ao contrário do que o Vinícius falou. Tem alguns donos que são empresa, como que você falou? A empresa é pobre e o cara é rico. Exato. Né? O dono é rico. E tem ao contrário, tem empresas ricas com caras pobres. Isso. Então assim, o dono, ele leva uma qualidade de vida mais baixa, mas a empresa dele é muito grande. Isso, então assim, próspero. qual que é o melhor? Não tem. Escolhas. Escolhas. Se você fizer um, você está abrindo mão do outro. Eu prefiro o caminho do qual a minha empresa vai crescendo e aí eu vou ter uma fatia do bolo dela e cada vez mais esse bolo cresce. Eu nunca esqueci de um cara falando assim, você prefere ter um bolo desse tamanho, vamos falar um bolo normal assim, né, um prato, ou você ter uma fatia do tamanho de São Paulo? Eu falei, cara, eu acho que uma fatia de São Paulo é bem mais legal do que você ter um bolo só seu. Então é um pouco disso, sabe? E é uma coisa que eu até estava conversando hoje com um colega, que as pessoas às vezes confundem, né? Você começa a crescer a empresa e aí você aumenta o seu custo fixo de uma maneira que ele é insustentável. A menos que você cresça exponencialmente, e mesmo assim ele vai crescer. Porque você está abrindo mão de muita coisa para prevalecer o seu próprio ego, né? Tipo, ter uma Land Rover, que nem ele acabou de citar, morar numa casa XYZ. E às vezes isso é para mostrar para pessoas que você não gosta, coisas que você não gostaria de ter, na verdade. Mas você quer ter, para mostrar para alguém. Então eu prefiro muito levar bem mais leve as coisas e ver o negócio crescendo, sabe? Acho que o game tá em ver o negócio crescer e criar isso. E como é que a gente consegue materializar muito o negócio crescendo? Tem a questão de paredes, metragem quadrada, nível de estoque, tudo isso conta. Se você está falando de empresas e serviços, né, vai ter volume de clientes, né, quantidade de pessoas trabalhando, mas você quer ver você sentir que sua vida está evoluindo, é você pegar um cara que entrou, tipo, ajudante de qualquer coisa, e você vê esse cara, ele realizando Os sonhos dele. O sonho dele, de comprar uma casa, de comprar um celular melhor, de levar a família para jantar. Né? Isso aí, cara, é unânime. Eu posso pegar o empreendedor mais egocêntrico que eu já atendi na vida, das mais de 100 empresas que eu já atendi. O que é unânime é o cara vir e falar assim, porra, meu, você acredita, sabe aquele moleque que eu contratei há uns 3 anos atrás? Eu falei, daí. Não, ele tá pagando a própria faculdade. Achei incrível.
A realização é muito marca nossa, assim, inclusive. Sim. Né? O cara chegou, o mesmo cara, ele pegou, às vezes eu chego na garagem lá e falo, e aí, meu, da hora o caranga lá, hein, velho, parabéns. É mesmo, esqueci de falar, né? Ah, comprei o carro, legal, bacana. Mas o que ele não esqueceu de me falar é que o moleque conseguiu pagar a faculdade dele lá, porque ele deu emprego lá atrás, agora ele já é um analista X e conseguiu. Essa é a parte importante. Às vezes o cara não tem nem consciência mesmo disso, do que ele está falando para mim, o empresário. Exatamente. Mas eu consigo ler isso e falar, olha que da hora. E a gente tem uns casos lá no Jardins, por exemplo, tem um menino lá, né, o Gabriel, se ele for ver esse vídeo também. A gente sempre usa ele de case, que, eu nunca esqueço, o vô dele trouxe ele na loja física ainda, que o vô dele trabalhava lá. Ó, eu trouxe o Gabriel aí. Aí eu, tipo, tá, Daí. o que eu faço com ele agora, né? Aí o menino tava lá, eu dei uma prancheta pra ele, falei, conta o estoque aí, vai. E o que significa contar o estoque e o que ele faz hoje, né, só pra vocês entenderem. Ele começou literalmente físico ali, anotando na caneta e passando pro Excel. Detalhe, ele não sabia como trabalhar com o Excel. É, verdade. Então, ele me ajudou a escolher um curso. Hoje, várias pessoas que trabalham na Jardim já fizeram esse curso. Um curso online mesmo. Eu falei, ó, seguinte, você escolheu o curso, né? A Jardim vai pagar o curso para você e você vai me dar a data. Não sei quando vai ser, mas assim, não pode ser tão longo também. É, claro. Aí, lembro que foi mais ou menos uns 3 meses. E eu falei, ó, você me deu a data, lembre-se disso. Eu não cobrei a data. Só cobrei que você me desse uma. Qual foi, eu não sei. Uhum. Aí ele circulou e falou, essa. Eu falei, beleza, nesse dia e perto desse dia eu vou te cobrar. Porque a data é sua. Sim. E aí o que você vai ter que fazer? Ele fez um projeto com o que ele aprendeu de Excel para Jardins com o que ele tinha aprendido. Legal. Olha Então assim, hoje, quando eu tenho alguma dúvida, eu não manjo tanto de Excel. Eu falo, ô Gabriel, faz tal coisa pra mim. Ô Gabriel, deu errado aqui. Então assim, ele virou uma referência. E é um cara que sempre quis estudar. Hoje ele está fazendo um curso de marketing. Para quem entrou pensando em fisioterapia, ele viu o outro lado, né? Então mudou bastante. E, pô, o Gabriel é um exemplo lá na Jardins, ele ajuda a gente pra caramba, ele que cria os anúncios. E é isso, para vocês verem que assim, é o que o Wagner falou, né? A realização. Eu fico muito feliz de saber que a gente conseguiu ajudar ele de alguma maneira a se desenvolver, não só com o curso de Excel, coisas que, pô, ele deve ter proporcionado para a família dele, etc. Sim. Mas ver a evolução da pessoa. Chegar ali com uma prancheta, você mexer no Excel, são mundos muito diferentes. É muito importante, cara. Muito, muito bacana essa percepção, né, da realização das pessoas e tudo mais. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, básica, né? Sempre pra gente falar um pouco dos nossos patrocinadores, que eu tenho que falar um pouco ainda do Santa Muleta, que eu sempre fico devendo ali. Bom, a Sede Zingane, vocês lembram, é do Renan. É uma consultoria de engenharia de produção, né? Na verdade, é de onde ele veio, a engenharia de produção, e ele, com esse expertise, ele fala de finanças, ele fala de processos internos e tudo que você precisar na área de processos. A Multiplique é aquela que eu comentei, que facilita para você comprar imóveis, principalmente imóveis, né? de leilão. Eles fornecem o leilão, eles, né, te acompanham no lance e tudo mais, deixa tudo muito mais prático. São muito legais, muito confiáveis. O Grupo Beleza, que é o do cara que eu comentei, que começou vendendo algumas coisas pela internet e assim como a Jardins também tá vendendo bem. O cara acho que deve estar com uns 20 funcionários já, cara. Muita responsabilidade. Também ajudando muita gente a crescer na carreira lá. O chefe de expedição dele é um cara fantástico, a menina do financeiro também é incrível. Então assim, você vê as pessoas se desenvolvendo por causa de uma empresa bem intencionada, uma empresa séria, né? E o Santa Muleta. Santa Muleta, cara, tem uma história muito legal de se contar, talvez de viver nem tanto. Mas o nome Santa Muleta veio por causa do dono, que ele sofreu um acidente, ele foi atropelado, ficou 1 ano acamado ou mais, não sei. E a Santa Muleta realmente foi literalmente uma muleta que ajudou ele. E hoje o propósito dele é muito levar amor no momento de dor. Então o atendimento deles é tipo, quer comprar uma muleta, mas o que aconteceu? É que a pessoa foi e tal, caiu de escada e tal. Falou, olha, nesse momento, normalmente a pessoa fica um psicológico meio abalado, ela não sabe o que fazer e tal, ó, a gente tá te vendendo essa muleta, mas leva essa revistinha aqui para ela ficar lendo enquanto ela estiver sentada lá, camada, ela vai precisar de alguma distração, passa na banquinha também, compra mais alguma coisa.
é muito além da muleta, né? Porque ele manja do momento de dor, porque ele ficou assim um tempo. E ele treina os funcionários dessa forma. E aí a franquia dele é essa home-based, que é quando você tem uma franquia dentro da sua casa, não tem nenhuma placa no teu portão nem nada. É um aplicativo que o cliente final entra, acha um lugar para alugar a muleta perto da casa dele. Um desses lugares pode ser a sua franquia. E aí você bota aquela muleta dentro de um Uber, dentro de um motoboy, ou até o cara vem retirar na sua casa e o dinheiro cai na tua conta através do aplicativo, né? Então é bem inovador, bem legal e está abrindo aí para novas franquias. E a nossa queridíssima W Suzuki Consultoria aqui, você já sabe, né? Precisou de consultoria, a gente está falando aqui o capítulo inteiro, somos nós. E agora, a gente está chegando pertinho aqui do finalzinho do nosso podcast, mas aí eu gostaria de retomar um assunto que a gente falou muito, que é fortalecer, que é um diferencial do Michel em si, que é o network. Cara, se alguém te perguntar como é que faz network, você nem sabe explicar, né? Não, mas eu acho que é uma coisa... Cara, como eu faço, eu só sei assim, ó, vou dar um case que eu acho que é um dos mais emblemáticos possível, né? Eu já tinha jardins, e aí eu tinha um carro, eu fui vender esse carro. Para pegar o dinheiro para investir Pra na pegar, jardins. para pegar o dinheiro e investir na jardins e alugar um carro. E Eu aí aluguei viver um de carro. carro alugado, é isso. Aluguei um carro por um ano, devolvi ele esse mês, inclusive. E aí eu fui naquela startup chamada Kavak, né, que tinha acabado de chegar no Brasil, fazia uns 3 meses na época. Vende meu carro. Eles pagaram um valor bom, era à vista, já saía com o dinheiro na mão, assim, no dia. Beleza. Já era. E aí eu fui deixar o carro para avaliação e nisso eu tava andando, vendo os carros e tudo mais, e eu vi um rapaz que tava tentando entrar nos carros e não sabia se podia. E eu já tinha me informado ali com o pessoal da Kavak que podia entrar no carro, só não podia movimentar ele. Você podia ligar o som, o ar, tudo que você quiser. Só não podia movimentar o carro, beleza. E aí eu fui nos carrões, né? Ó, legal, você nunca entrou em um, você vai entrar naquele carro. E aí nisso ele viu eu entrando, ele falou... Aí eu falei, ó, eu vi que ele queria entrar, né? Ele falou, ó, pode entrar naquele ali, ó. Eles falaram que deixa. Ele, pode. Beleza. Aí nisso ele, obrigado, né? Queria entrar. Aí a gente começou a conversar. Aí papo vai, papo vem. Ele falou, eu trabalho com tecnologia. Eu falei, eu também. O e-commerce não deixa de ser tecnologia. Com certeza. Eu, pô, que bacana. Eu falei, você trabalha onde? Ele, no Climatempo. Eu, aquele aplicativo que você vê a temperatura, vai chover, não vai? Eu, pô, que legal, o que você é lá? Fala, sou diretor de tecnologia. Eu falei, nossa. Ok. Aleatoriamente. Eu falei, caramba, diretor de tecnologia aqui. E aí a gente começou a conversar, ele se interessou. Tinha comentado do caso dos aquecedores e tinha a ver com o clima, né? Então, assim, claro. É uma coisa que eu comecei a perceber. É um assunto que a pessoa falou, a minha cabeça tem, como diz a Marcela, tanta coisa aqui, coisas aleatórias, aí Você faz a conexão. Eu fiz uma conexão, eu falei, ele Climatempo, eu vendi aquecedor, tem a ver, sazonalidade. Aí eu contei, ele, que legal. Aí a gente trocou o celular, começou a conversar. Hoje o Flávio, né, fala o nome dele aí. Meu amigo, a gente tá até fazendo uns testes juntos, a gente tá fazendo um MVP aí. Uhum. Já a gente coloca no ar. Mas casos assim, casos desse tipo, sabe? Tomando um café, vendendo carro. Eu e ele vendeu o carro e a gente virou amigo. Traduzindo para leigos, né? Primeiro tem aquela conexão, né? Então você tem uns gatilhos emocionais que a gente chama, né? Então no caso do Michel, o primeiro gatilho dele é sempre a reciprocidade e a ajudar. Então ele sempre está querendo ajudar alguém. Percebeu? Né? Toda vez você vai tentar ajudar alguém. Alguém empurrar um carrinho, o cara quer informação, acho que eu vou ajudar ele falando que pode. Né? E o cara agradece. Então ele já se apresenta de maneira muito gentil, né? Então a pessoa fala, nossa, que cara legal. Já dá vontade de conversar com ele. Né? E aí, beleza. Quando o cara ele começa a conversar, ele vem a curiosidade. Então, como o Michel é muito curioso, ele bota a pessoa à frente dele. Então o Michel não chega assim, oi, tudo bom? Eu sou o CEO da Jardins, que é uma grande empresa, não sei o quê. Não chega falando isso. Ele chega como um Zé Ninguém, né? Fala, você faz o quê? Chega interessado, ele coloca a pessoa num pedestal acima dele. Eu quero saber, né, com a minha humildade, eu quero saber o que você faz. E o cara conversa, no que ele fala alguma coisa, o cérebro dele automaticamente faz o que a gente chama de rapport.
que é você achar uma conexão entre você e outra pessoa, né? Se o cara fala assim, ah, não, porque eu machuquei o olho, aí você fala assim, caramba, não é que eu também tenho olho, velho? É capaz de você falar isso, né? Eu também tenho olho, nossa, olha. O meu também dói. Nós dois também temos olho, olha que legal. E faz a conexão. Quando você cria esse rapport, né, de você criar essa conexão com a outra pessoa, a pessoa vai falar assim, nossa, ele é um ser humano que nem eu, é gente boa e está querendo ajudar. Não preciso me defender dele. Se eu não preciso me defender, eu posso provavelmente confiar. Se eu posso confiar, o que mais esse cara consegue contribuir para mim? Aí gera um interesse no cara, que aí volta para a reciprocidade. Então, tudo isso de maneira muito natural. Sim, eu percebo isso. É. Ele explicou coisas que eu nem sabia, gente. Rapport, essas coisas assim. Então, tem muita situação que pro Michel é natural e é direto, ele chega com uns casos desse. Teve um dia que eu tive a oportunidade de um evento com você, né? A gente foi no evento de e-commerce. Daquele cara. E eu, ao contrário dele, eu tô de saco cheio de evento. Então chegou no meio do evento, eu tava assim, com o olho aberto, todo fechado. E ele já é japonês, gente. Você nem sabe se já tava aberto ou não, né? Então a dificuldade de manter aberto é maior. Tá aberto ou... Porque você já tá 80% fechado, né? Você tem 20% de chance, né, de dormir. E aí eu peguei e olhei, cara, mano, aí os caras falando umas coisas interessantes, mas estava um pouco distante do que eu tava procurando. Aí o Michel sumiu. Falei, cara, deve ter ido no banheiro. Aí demorou muito tempo, aí eu comecei a ficar preocupado. Falei, o que será que ele vai fazer no banheiro? Eu tô com dor de barriga. Aí daqui a pouco o cara volta e ele fala, conheci um fornecedor. Eu falei, o cara é representante comercial? Não, ele é o dono do não sei o que lá tal. E já me apresentou um outro cara que tava falando com ele. E esse cara é da empresa que eu já tava tentando negociar e agora a gente fechou a negociação. Aí eu fiquei olhando pra ele e falei, cara, entre ele ter a dor de barriga que eu tava achando e ele encontrar alguém fazer esse network, é muito doido, né? Detalhe, eu conheço esse cara até hoje, gente. Ele é parceiro nosso. Então, virou um fornecedor. É fornecedor? Fornecedor. Né? Um fornecedor aí e tal. E eu falei, olha que incrível, né? E é uma coisa muito natural. Por que eu estou trazendo essa parte científica? Porque muitas vezes a gente usa o conceito para trazer para as pessoas aí fora aquilo que não é natural. Então você nem sabe explicar porque é muito natural de você. E eu achava que era normal, lembra que eu te falava? Todo mundo é assim. Por que as pessoas não conseguem? Cara, não. Não é normal. Mas assim, aproveita que já não é normal, então usa pra você, sabe? Isso. Já que você conseguiu desenvolver isso, continua. E aí eu tô dando uns insights pra pessoa entender como é possível fazer, mesmo que no começo de maneira meio mecânica, né, meio forçada, vamos falar assim, né? Tipo, o Wagner falou que eu tenho que querer ajudar. Falou, você quer sentar aqui? O próximo é o rapport. O que você faz? Eu vou dar uma dica aqui, essa eu achei legal. Aprendi com um daqueles caras que estava aquele dia naquele evento. Já conheci ele, né? Porque um dia... essa foi forçada, mas foi engraçado. Na feira que eu conheci um dos nossos fornecedores, eu tava caçando esse cara na feira. Porque até então ele tava fazendo vídeo, conteúdo. E a gente já ia naquela mesma feira que ele. E eu falei pro Bim, ele tá aqui, vamos achar ele. Então a missão era achar o cara na feira. Teve um momento, meus amigos da faculdade vão saber, né? Porque na faculdade eu já era conhecido por isso. Tanto que um dos professores da minha banca falou, só falta o Michel sair de trás do pilar com uma dúvida no caderno. Eu já fazia isso desde a faculdade e eu nem sabia, fui relacionar isso depois. Aí eu falei, Bim, eu achei. Aí o Bim falou, achei. Aí ele tava almoçando. Eu falei, mano, não vamos por dar o cara almoçando, né? Tipo, eu tenho um pouco de noção, gente. Parece que não. Eu sou sem noção, mas um pouquinho eu tenho. Aí o cara saiu de lá e a gente começou a seguir ele. Foi muito engraçado. Aí teve uma hora que ele... Não, foi um momento, assim, perfeito. Ele parou pra amarrar o sapato. Eu, oi? Tudo bem? Tipo, só tava ele, né? Ele parou o sapato e tipo, um cara, oi? Aí eu fiquei... Tudo bem, eu sou o Michel, né? Comecei a me apresentar ali. Lembrei de você, do evento do nosso fornecedor. Eu falei, a gente bateu um papo ali. Eu falei, tô te seguindo no Instagram, né? Não sei o que. Ele falou, legal, cara. Eu falei, você tem alguma dica pra eu visitar? Vai naquele stand ali. Ele me apontou assim. E hoje é um dos fornecedores nossos. É isso. E esse cara, por que eu contei tudo isso? Porque nesse dia do evento que o Wagner contou que ele estava comigo, eu fui no banheiro bater um papo. E ele falou, Michel, eu encontrei ele e o outro cara que eu tinha acabado de conhecer, que eles já se conheciam, e eu não sabia disso. Aí ele falou, Michel, sabe uma coisa que você pode fazer para surpreender alguém, cara? E assim, poucas pessoas fazem. Por exemplo, agora, faz o que eu tô te falando. A gente tava num evento, tinha coffee break, etc. Aí
pega 2 cafés, over delivery, né? Entregar mais do que a gente... Pega 2 cafés, pega um pra você, o outro você dá pro cara aleatório, do seu lado. Fala assim, eu trouxe pra você. O cara nem vai esperar. Então, assim, numa dessa, você não tá forçando nada, você tá dando um café pro cara. Ali, às vezes, surge uma oportunidade de você conversar com a pessoa. Você quebra aquele gelo, sabe? Que é o que ele tava tentando explicar conceitualmente. Mas eu já fiz isso e, gente, funciona. Pra você ter uma abertura com uma pessoa, pô, eu trouxe uma água pra você, uma pra mim e uma pra você. A pessoa começa a conversar de uma maneira natural. Sim. Porque ela se sente, que ele falou, importante, porque você está tratando ela como uma pessoa. Todo mundo bebe água valioso. Né? Exato. Não, e outro, pra quem vai sempre em evento, sabe que na hora do coffee break, aquilo ali vira Walking é Dead, né? O networking puro ali, né? A galera sai matando em cima do café, você conseguir café é um parto. Exato. Então você conseguir... Eu era conhecido como o rei do coffee break na faculdade, meus amigos vão ver esse vídeo. Então você é tipo um cambista, né? Tipo, ó, tô distribuindo café pra quem não conseguiu, né? Chegava a primeira. Nesse evento aconteceu uma coisa engraçada, que eu achei esse cara aí, ele saiu dando essa dica pra várias pessoas. Aí eu tava lá na fila e tal, aí eu consegui pegar o café sozinho, só que não tinha mais bolacha. Aí um cara, oriental também, tirou do nada um bolso assim, uma bolachinha e me deu. Aí eu... Obrigado. Da hora. Não sei o quê, só que ele começou a falar em japonês comigo. Isso aí você não contou, é novidade. Ele começou a falar japonês, aí eu fiquei, sorry. Arigato! E comecei a responder em inglês, porque imaginei que pelo menos o inglês seria a linguagem universal, né? Aí eu falei, não, desculpa, mas eu não falo, eu não sou natural japonês e tal, não sei o que. Ele, ok. Né? E aí vai ser um negócio engraçado que aconteceu. Então, assim, gente, funciona. Funciona. Não só com asiáticos, hein? Mas funciona se você falar a língua nativa. Exato, acho que é mais fácil. Cara, muito bom, acho que a gente conseguiu trazer muito conteúdo. Acho que tem um que a gente não falou, né? O quê? Pô, você não tem um esporte que você tá praticando aí que você falou que... Tem a corrida. Tem a corrida. É verdade. Cara, a corrida ela tem um papel bem importante e foi engraçado que a gente começou a correr quase que simultaneamente, separadamente, sem saber um do outro, né? Exato, eu só vi depois e você também, né? E um belo dia eu falei, voltei a correr, desde moleque eu sempre fui de correr, mas eu nunca treinei mesmo corrida. Eu pego o tênis e ia correr, né? Isso, pra arejar, com quem vai meditar, né? Comecei a treinar de verdade. E aí ele falou, você tá correndo? Eu falei, pô, participar de uma prova? Eu também. E a gente começou a trocar essa ideia, né? E não contente dessa relação da consultoria e empresa, quando a gente fala de corrida, a gente começa a ver as nossas superações, né? E para quem começa a correr, é muito natural você perseguir algum tipo de maratona, né? O ideal da maratona, porque maratona, cara, é 42 quilômetros. Quilômetro pra caramba. Vai correr 5 pra você ver. Tá morrendo lá. Então, quando a gente começa a falar de maratona e o treino de quem corre é feito para chegar em algum dia, em algum momento, né? Uma maratona ou meia maratona, uma coisa assim, trata de superação. E aí a gente começou a fazer vários paralelos, né? A Jardins da WCZ. E eu falava assim, Michel, você viu porque a gente não pode dar muita explosão na largada e correr muito rápido, porque senão a gente não aguenta a maratona. Não. E aí virou até um formato da gente brincar, né? Quando a gente está conversando sobre empresa, eu falo, Michel, vamos com cautela nessa parte, porque senão a gente não vai ter capital de giro. Eu tenho que aguentar a maratona, né? Eu tenho que aguentar a maratona. E o que é legal, né, disso que o Wagner falou, quando ele começou a correr, assim como eu, era muito para você, porque muitos dias é o que a gente fala, né, tem gente que acha que empreender também é aquele mundo de arco-íris com unicórnios e algodão doce, etc. Status puro, né? Não, é tiro, porrada, bomba, e aí você tem que resolver problema às vezes urgente. E aí, o exercício físico nesse momento é uma coisa que assim, eu sempre busquei algo, acho que assim como o Wagner, mas nunca foi minha prioridade. Então eu sempre deixei em segundo plano e eu me focava muito no trabalho, no estudo, etc. Isso. Família. E eu falava, eu não vou conseguir conciliar tudo, então eu não fazia. Largar a mão, né? Eu largava a mão. Aí eu fui tentando alguns esportes, aí eu me encontrei na corrida. Eu falei, a corrida é um esporte que, ela é uma corrida. Mas não necessariamente eu tenho que correr para ganhar. Isso. Eu não sou um profissional do esporte, mas eu posso ganhar de mim mesmo. E aí não tem melhor.
vai ser eu contra eu sempre vou ganhar. Então não tem uma corrida melhor que essa. É como se fosse que eu brinco que é como se fosse correr contra uma sombra. Então eu já corri uma vez até tanto tempo, então eu vou tentar bater aquilo. É como se fosse que eu estivesse correndo mais do que eu já tinha feito um dia. Thiago Leifert chama de o fantasminha do videogame. Exatamente, é o fantasminha do videogame. Exatamente. E aí a gente faz esse paralelo da Jardins e da W Suzuki, acho que até pra gente partir pro final, que é assim, né? Quando a gente começou lá em 2018, 2019, a W Suzuki era muito pequena, a Jardins online nem existia. É verdade. Então era só um sonho. O Wagner já estava construindo algo que talvez ele nem sabia o que ia se materializar e nem eu o que ia acontecer. Mas vendo o paralelo das duas empresas, quando ele contava alguma coisa, eu, puta, que da hora, eu também. Aí, tipo, eu percebia que a gente crescia paralelo, sabe? Ele no ramo dele, eu no meu, mas de alguma maneira a gente, mesmo sendo paralelo, a gente se conectava, porque, pô, eu sofri com isso, tive problema naquilo, e aí ele trazia algumas ideias, eu apresentava algumas pessoas que eu conhecia, ele apresentava outras, e aí ia somando. E no final das contas, o que que é? É essa corrida constante pra gente buscar sempre ser melhor, sabe? Boa. Buscar, pô, melhorar principalmente como ser humano, como pessoa. Eu sou uma pessoa que gosta muito da minha religião, então sempre tento buscar mais a minha fé. E em muitos momentos foi a minha fé, foi Deus que me ajudou a sair de momentos que eu pensava que eu não ia conseguir. Verdade. Então, a maratona, ela traz isso. Eu comecei a ver que aquela... Quando você fala maratona, todo mundo, putz, velho. Você fala, sou um maratonista, né? Mesmo que seja amador, você fala, porra, esse cara é muito foda, né? Sim. Ele Uma correu em superação. 5, 6 horas uma corrida. Tipo, 5, 6 horas, pô, gente, é muito tempo, né? E você vê que o cara completou aquilo, quer dizer que ele é resiliente. Que é outra palavra da moda. Mas, assim, resiliência, na engenharia, quer dizer, é o quanto você aguenta daquele esforço sem você romper Se deformar. naquilo. Exatamente. Então, assim... Eu vejo que o empreendedorismo tem um pouco disso, um pouco não, muito disso, né? E a gente acabou se unindo para isso e futuramente a gente tem algumas coisas guardadas aí que eu não vou contar agora, mas vou deixar no ar aí, né? Nós temos umas ideias que tem a ver com corrida. Exato, mas assim, a moral toda é que eu deixo uma mensagem sobre empreendedorismo, seja para quem for, seja o que a pessoa quiser fazer. Eu acredito que muitas coisas são possíveis de se fazer, desde que você tenha muita dedicação, se empenhe bastante. Eu sei que todo mundo vai falar, pô, mas isso é uma frase normal, né? Mas assim, é o meu dia a dia, sabe? Tem muitos momentos que são difíceis e tipo, dá vontade de você falar, putz, velho, já deu errado nisso, de novo. Parece que não vai, aí fica dias, meses, tem gente que leva anos, a gente já tá há alguns anos, por mais que seja pouco tempo, parece que foi muito. E ao mesmo tempo, não. Então, mas o cansaço é de quem tá há 10 anos. O cansaço é domingo a domingo, a gente não para. Mas são coisas que eu gosto. Então, assim, acabou que virou uma coisa rotineira pra mim. É até difícil de eu parar. Eu deveria parar mais. Mas, enfim, o que eu deixo a mensagem é para as pessoas até que muitos meus amigos me perguntaram. Eu acho que o mais importante é começar. Seja com uma ideia, seja com um produto, seja no Instagram, seja onde for. Porque sem a ação não tem o movimento. Você precisa sair da inércia. Senão você, pô, eu tenho uma ideia mirabolante. Pô, legal, um monte de gente fala, a ideia não vale nada. Quantas pessoas tiveram a ideia do Uber, do Google, do Instagram? As que executaram e foram resilientes, erraram, foram as pessoas que conseguiram deixar esse legado. Então, o mais importante é a gente começar. Assim como a Jardins começou há alguns anos atrás e agora a gente está colhendo alguns frutos, eu falo, comecem. Tipo, essa acho que é a minha mensagem, sabe? Porra, não tem nem o que falar mais, né, cara? Depois dessa daí, muito bom mesmo. Galera, estou muito feliz dessa participação de todo mundo assistindo, todo mundo que assiste, né? O podcast, ouve. Estou tendo muitos feedbacks, principalmente de pessoas conhecidas, até dos clientes que estão acompanhando. E eu vejo que teve até empresário que já tomou algumas decisões em cima de dicas que a gente acabou conversando no meio do podcast. Isso é muito legal, é essa cúpula que a gente quer. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, mais a gente consegue ajudar, né, a disseminar a informação. O cara virar cliente seu, virar cliente meu, cara, isso aí é obrigação nossa correr atrás e é um efeito colateral.
E a gente vai manter os clientes se a gente for bom, né, e tiver com um propósito legal. Agora, chegar com essa informação que a gente está trazendo dentro de um podcast, isso é muito valioso para a pessoa e tem a ver com o nosso propósito. Né? Totalmente. Quero agradecer muito o pessoal que está acompanhando e a gente se encontra aí num próximo episódio e agradecer ao Michel, Que isso. que esteve com o nosso tempo todo aqui ajudando e participando aqui dessa Que vez. isso, cara. Se deixar, acho que eu fico mais umas 5 horas aqui e a gente nem cansa, né? Vai surgindo o Vai que assunto. vai. Então, assim, foi uma coisa muito natural. Acho que desde o início que você me convidou, eu fico muito feliz. Obrigado por participar do seu podcast aí, fazer parte da história da W Suzuki, assim como vocês fazem parte da nossa história da Jardins. E contem com a gente aí que vocês precisarem. Que eu sei que eu posso contar com você, tá? Já adianto que eu sei que eu posso. Legal. Então, obrigado, gente. Valeu, irmão! Tamo junto, hein? Valeu. Obrigado. Tchau, galera.